Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Cumprimentar aqui a nossa audiência. Bom, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para ter um bate-papo com uma pessoa bastante interessante. Você que tem acompanhado a nossa programação ao longo dos últimos dias, você deve ter percebido que a gente está iniciando agora essa trajetória também aqui no YouTube, trazendo entrevistas, conversando com pessoas que têm a sua determinada relevância, a sua importância, né, nos seus respectivos setores de atuação, e hoje não vai ser diferente, tá? Desde já eu vou te convidar para se inscrever no canal do Conexão Política, com certeza, né, para que você deixe o seu like e, enfim, para que você consiga acompanhar todas as programações que a gente vai lançar daqui para frente, ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu não posso deixar de fazer mais um convite para você também, que é sobre o nosso aplicativo de notícias. O Conexão Política tem um aplicativo e que você consegue instalar no seu aparelho celular, e aí você tem acesso de forma muito mais prática aos conteúdos que a gente produz. Está aparecendo aqui embaixo da tela o QR Code para você escanear. Se você preferir, na descrição do vídeo tem um link que você consegue acessar para fazer o seu download, ou se você quiser ir direto na sua loja de aplicativos, digitar Conexão Política, você vai encontrar também, vai conseguir baixar, para que você tenha acesso de forma muito mais prática aos conteúdos que a gente produz todos os dias. Sempre costumo dizer que a gente tem o costume de enviar as notificações, então quando algo de muita relevância, urgência, quando um fato muito importante acontece, a gente envia a notificação e você fica sabendo exatamente no momento em que a notícia se dá, no momento em que o fato acontece. Então, esses dois convites eu tenho para você hoje. Se inscrever no canal do Conexão Política no YouTube e fazer o download do nosso aplicativo, que é gratuito, ok? Pode ser para iPhone, pode ser para Android, enfim. Dando prosseguimento aqui à nossa programação, acho que a gente já pode até conversar com o nosso entrevistado de hoje. Eu vou falar sobre ele rapidamente para vocês. Ele tem 39 anos, é de Goiânia e se tornou uma das vozes conservadoras mais conhecidas atualmente no Centro-Oeste. Como comunicador e comentarista político, ganhou destaque defendendo pautas ligadas à liberdade de expressão, ao combate ao ativismo judicial e também lidera uma mobilização de direita no estado de Goiás. Em 2022, entrou para a vida parlamentar e foi eleito deputado estadual, na época com mais de 42 mil votos, sendo, na ocasião, o mais votado na capital, em Goiânia, e o oitavo em todo o estado de Goiás. No fim de 2023, porém, ele teve o seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. No ano seguinte, 2024, chegou às urnas mais uma vez, disputando a prefeitura de Goiânia pelo PL, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Chegou ao segundo turno e conquistou mais de 44% dos votos, mas acabou sendo derrotado por Sandro Mabel, do MDB. E hoje ele chega ao Conexão Política para falar sobre vários assuntos, né? A crise institucional do país, a condução do governo federal na política e na economia, os caminhos da direita para as eleições de 2026. O entrevistado do Conexão Política de hoje é Fred Rodrigues. Deputado, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Marcos. Você está muito alinhado. Eu não sabia que era tão formal assim, não. Eu vi mais despojado. Obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado, principalmente a nossa audiência, né? Que é para isso que a gente faz o programa, é para isso que a gente se dedica, né? Eu, como comunicador, também entendo aí todo o trabalho e todo o esforço. E parabéns pelo resultado que vocês têm alcançado. Eu tenho certeza que essa trajetória aqui no YouTube, que vocês estão me convidando, eu percebi que eu sou um dos primeiros convidados, fico muito feliz com isso. Agradecer ao Raul também por toda a atenção. Agradecer a toda a nossa equipe técnica que está aí fazendo a live acontecer. E vamos embora. Espero que a nossa participação seja digna da nossa audiência aqui hoje. Com toda certeza. Deputado, até para quem eventualmente ainda não conhece o seu trabalho, queria que o senhor se apresentasse. Eu sei que eu fiz uma breve introdução aqui, mas nada melhor como a gente para falar da gente mesmo, né? Muito obrigado. Eu já tenho que começar agradecendo que você me colocou com 39 anos, né? Eu já fiz 40 em novembro passado, então você me tirou um aninho aí, tá bom. Já estamos na barreira dos 40, não tão jovem assim. Muita gente fala, um deputado jovem. Agradeço também quem fala isso, que bom que a gente está bem cuidado. Mas já tenho 40 anos, sou natural de Goiânia, sou empresário, já fiz de tudo um pouco. Sempre
sempre gostei muito da área de comunicação, então acho que com a ascensão das redes sociais, a gente percebeu que muitas pessoas passaram a ter a voz que a imprensa tradicional não permitia, que a imprensa tradicional monopolizava. Então as redes sociais quebraram esse monopólio da informação e da opinião e da argumentação, e felizmente eu fui um dos que veio nessa leva aí. Concorri em 2022 para deputado estadual aqui no meu estado de Goiás, né? Junto com o Gustavo Gaia, junto com o senador Wilder Moraes, que também foram eleitos, né? Numa chapa que tinha ali, claro, liderada pelo nosso querido presidente Bolsonaro. Fui o mais votado aqui da capital, o 8º mais votado do estado, como vocês bem colocaram. E, infelizmente, tive meu mandato retirado, que a palavra certa nem é cassação, né? Porque não foi cassação, mas tive meu mandato retirado pelo TSE. É algo que a gente pode tratar mais para frente aqui no programa, eu explico certinho como foi o caso, mas só para que vocês tenham noção, fui o primeiro deputado da história cassado em plenário virtual. Vocês viram o tamanho do absurdo que estava em 2023 o TSE, e agora também, né? Convenhamos, não melhorou muito. Então, o presidente Bolsonaro, logo em seguida, no ano seguinte, ano passado, né, no caso 2024, me escolheu para disputar a eleição aqui em Goiânia. Fizemos um trabalho excelente, claro, com o apoio de muitas pessoas aqui da direita, a campanha com um custo muito pequeno, muito reduzido, com aprovação de contas de 99,92%, algo assim, um recorde histórico aqui. E conseguimos ganhar o primeiro turno contra os candidatos aqui poderosíssimos, né? Candidatos apoiados pelo Caiado, candidatos apoiados pelo PT, contra o atual prefeito, contra um senador da República, que era o Vanderlan, que eram os candidatos, e a gente conseguiu ganhar o primeiro turno. Mas no segundo turno ficou muito claro que a nossa candidatura era antissistema e todo o sistema se uniu contra nós, da extrema esquerda à centro-direita, os que se chamavam de direita, e tiveram mais votos que nós. Mas foi uma campanha muito bonita, que mostrou a força da direita e do bolsonarismo aqui em Goiás, como projeto individual, saiu na frente de todos os outros. E agora eu estou como vice-presidente do PL estadual, fortalecendo aqui a nossa base para as eleições do ano que vem. Teremos muitos bons candidatos a deputado estadual, excelentes candidatos a deputado federal. Temos nosso pré-candidato já ao Senado, né, o deputado Gustavo Gaia, e com certeza a gente quer fazer um trabalho muito grande, e claro também o senador Wilder Moraes, que já se predispôs a colocar como pré-candidato ao governo de Goiás. Então tem um trabalho muito bom para o PL fazer, mas acima até do que da política, fazer esse trabalho na comunicação e na cultura, que é onde eu acredito que verdadeiramente a gente consegue conquistar as mentes e mudar os rumos do país. O senhor comentou na sua resposta que teve o seu mandato retirado, né, por decisão da Justiça Eleitoral. Eu queria até entrar nesse assunto para entender o que levou, porque lendo aqui a minha introdução, né, o senhor foi em Goiânia, o deputado mais bem votado, no estado de Goiás, o 8º. O que aconteceu para que o senhor viesse a perder o seu mandato? É corrupção? O que aconteceu, de fato? Corrupção não caça ninguém nesse país de hoje, não, né, meu amigo? A gente sabe disso. Mas vamos lá, bem simples para a audiência entender, porque sem entrar tanto assim nos detalhes jurídicos, né? Em 2018, eu disputei a eleição para vereador em Goiânia, não fui eleito, né? Perdão, em 2020, disputei a eleição em vereador para Goiânia, não fui eleito. Fiz minha prestação de contas e segue-se o tempo até 2022, onde eu estou com intenção de disputar a candidatura para deputado estadual. Um juiz aqui de primeiro grau julgou minhas contas não prestadas e não me notificou que ele julgou as contas não prestadas, ou seja, eu não sabia que eu tinha que recorrer da decisão dele, né? Mas não é contas não prestadas porque eu não enviei nada, é porque eu enviei, na percepção dele, documentos insuficientes, isso acontece. Como ele me notificou errado, eu cheguei na disputa da eleição de 2022 com o registro de candidatura indeferido, mas recorrendo. Enquanto a gente recorria, aconteceu as eleições e eu ganhei as eleições, né? Inclusive mais votado de Goiânia. Acredito que foi uma surpresa para todo mundo, inclusive para o juiz que deu essa sentença. E ao ponto de assumir, como eu estava com registro indeferido na época da candidatura, entramos em mais uma batalha judicial. E foi comprovado nos autos pela própria Justiça Eleitoral, a própria Justiça Eleitoral reconheceu que foi ela que errou comigo. Ora, nós não podemos punir o Fred Rodrigues e impedir que ele exerça um mandato se foi a Justiça Eleitoral que não notificou de que a conta dele havia sido julgada não prestada, ou seja, a Justiça Eleitoral não notificou. Como que ele saberia disso para recorrer? Ok? Então, chegamos, assumimos, ganhamos a decisão, o processo voltou para a primeira instância, quando a gente conseguiu provar isso, né? E o juiz de primeira instância reconheceu, não, realmente, a Justiça Eleitoral errou com o Fred Rodrigues. E depois foi para o TRE, porque o Ministério Público Eleitoral recorreu, e o TRE
os juízes do TRE, 7 juízes, se eu não me engano, em várias votações, mais de 5, 6 votações que nós ganhamos, decidiram, não, o Fred Rodrigues está apto a assumir o mandato dele, porque quem errou com ele foi a Justiça Eleitoral. Ou seja, fomos nós, inclusive a relatora. Inclusive a relatora que tinha indeferido a minha candidatura, quando ela soube dos novos fatos, quando ela soube que eu não fui citado, ela digamos assim, consertou o voto dela, né? Voltou atrás do voto dela e falou, não, se o caso é esse, se foi a Justiça Eleitoral, então, obviamente, a gente tem que fazer valer a democracia, que são 42.784 votos que ele teve. Inclusive, no julgamento final, né, nós ganhamos 6 ou 7 julgamentos, e no julgamento final, a desembargadora do TRE, a vice-presidente, já estava saturado de tanto o pessoal ficar recorrendo contra nós, ela falou, gente, isso aqui não tem o que falar, o voto, a vontade popular está acima de decisões técnicas, de questões técnicas, e mesmo que nem questão técnica tem, porque foi a gente que errou com ele. Excelente, assumi meu mandato, estou tocando meu mandato, e claro, sem nenhuma vergonha de ser de direita durante meu mandato. Apresentamos leis muito interessantes, apresentamos leis que, inclusive, agora o mundo está aplicando. Em 2023, a gente apresentou essas leis, como, por exemplo, proibição de mudança de sexo em criança e adolescente sendo feita na rede pública. Apresentei essa lei. Programa de proteção à mulher no esporte, né, para que homens biológicos não venham a competir com mulher e coloquem elas em situação de desvantagem. Apresentei uma lei, assim que o STF decidiu que a descriminalização do posse de drogas, apresentei uma lei instituindo multa para quem consumisse drogas nos parques aqui da cidade, do estado, né? Ou seja, em locais públicos. Então, muitas leis nossas assim estavam na nossa vanguarda e agora a gente vê o mundo se adaptando a isso. Mas acho que o mais interessante de tudo, Marcos, é que muitas pessoas me falavam, cara, não bate tão de frente com a esquerda, não bate tão de frente com a STF, eles recorreram do seu caso, ou seja, você ainda vai ser julgado no TSE. No TSE, a relatora do meu caso era a Carmen Lúcia, né? E muitas pessoas falavam, a Carmen Lúcia é uma pessoa muito séria, a Carmen Lúcia é muito pragmática, você ganhou todas as ações no TRE, você ganhou no primeiro grau, você não perdeu nada até agora, então seu mandato está garantido, mas não vai de frente com eles, não. Mas assim, eu fui eleito para fazer a contraposição ao que eu vejo como um autoritarismo, como exageros do judiciário, né? E eu lembro que em 2023, e esse caso foi bem emblemático, o Jair Bolsonaro, depois do 8 de janeiro, muitas pessoas estavam evitando contato com ele, evitando aparecer com ele, porque as pessoas tinham medo, né? Aí, principalmente algumas pessoas eleitas, né, da direita, falavam, não posso me aproximar tanto do Bolsonaro. Já eu pensava justamente ao contrário. Se eu estou aqui como deputado estadual, quem me colocou, quem ajudou a me colocar foi o movimento que o Jair Bolsonaro despertou e, claro, o próprio Jair Bolsonaro, que estava lá no meu santinho, na minha chapa, para ajudar eu a ter votos. Então, ele veio aqui em julho, em Goiânia, bem pertinho, em Brasília, Goiânia. Ele veio aqui em julho, eu falei com ele, presidente, o senhor tem título de cidadão goiano? Ele, não tem não. Eu falei, então vou entregar para você. A gente estava no recesso em julho, na primeira sessão de agosto, eu pedi para entregar o título dele. E olha que engraçado, Marcos, em nossa audiência, o título já estava aprovado na Assembleia, já tinham aprovado, só que ninguém tinha coragem de entregar. Aí eu falei, não, então eu entrego. Pedi o desarquivamento, organizamos uma cerimônia rapidinho, acho que o título foi aprovado no dia 10, dia 18, a gente já fez a cerimônia, consegui ir lá, com a ajuda de colegas, que fosse muito rápido, combinamos, o presidente veio. E, cara, foi um sucesso, assim, estrondoso, a população tava com saudade, o povo tava com saudade, o povo queria ver o Bolsonaro, foi o primeiro evento individual feito para ele, né, desde em 2023, ninguém queria colocar, o pessoal tava com medo da reação do STF. Né? E todo mundo participou, a Assembleia ficou lotada, a gente tem 2 auditórios lá, tem o plenário e tem um auditório maior, os 2 lotados, o plenário, as galerias, o auditório embaixo, no primeiro andar lotado, os saguões da Assembleia lotado, o Metrópolis na época chegou a divulgar uma fake news falando que foi vazio o evento esvaziado, depois tiveram que corrigir, porque começaram a aparecer os vídeos, e o vídeo, aquele mar de gente empurrando o Bolsonaro, tiveram que corrigir falando que o evento foi lotado. Então foi essa situação, eu acredito que despertou um interesse particular em mim, né? Assim, passaram a me olhar mais de perto. Porque dia 18 de agosto a gente fez o evento do Bolsonaro, entregou o título de cidadão para ele, e logo no começo de setembro o TSE colocou meu caso em pauta para ser julgado, né? E, curiosamente, eles colocaram, a Carmen Lúcia como relatora, colocou o caso no plenário virtual. Até então a gente não sabia o relatório dela. E para que serve o plenário virtual? Geralmente para ratificar decisões que vêm do TRE. Ora,
Se o juiz de primeira instância concedeu o mandato do Fred, se o TRE goiano, 7 juízes altamente capacitados, em 7, 6 julgamentos presenciais, concederam o mandato do Fred, então, teoricamente, o TSE, analisando o caso, tem a consciência de que aquele caso ali está maduro. É isso aqui, o mandato é dele e acabou, não tem o que discutir. Se tiver que discutir, então coloque esse em plenário físico para o meu advogado poder falar, poder defender, poder encarar os juízes olho no olho. Quando a Carmen Lúcia colocou no plenário virtual, a gente imaginou que era por isso, que ela ia manter o meu mandato. Qual não foi a nossa surpresa quando abriu-se o relatório dela, abriu o voto dela, e a gente viu que ela estava pedindo a cassação de um mandato de um deputado que ganhou todas as ações na justiça da sua cidade, todas as ações da justiça do seu estado, por ampla maioria, a grande maioria por unanimidade, inclusive, que está em exercício do mandato, e ela estava cassando um deputado em plenário virtual. Plenário virtual, pessoal, para quem não sabe, o caso vai para o computador dos juízes do TSE, são 7 juízes também, fica lá durante uma semana, junto com 60, 70 outros casos, e eles votam durante a semana, em meio aos seus afazeres, né? Então, assim, eles vão parar e olhar 70 casos, vão assistir com tanto de coisa que eles têm para fazer, 15 minutos de sustentação oral de cada um dos advogados, desses 70 casos, difícil acreditar. Então, nos retiraram o mandato, nem cassação foi, porque não tinha crime, não era corrupção, não era desvio, não era improbidade, não era abuso de autoridade. Então, eles simplesmente disseram que a minha candidatura nunca existiu, e por isso eu não poderia assumir. E claro, obviamente, como se trata ali de um truque jurídico, né, ou de tecnicalidades jurídicas, não gerou inelegibilidade, foi por isso que eu pude concorrer em 2024 aqui na Prefeitura de Goiânia. Então, se eu entendi bem, deputado, em relação a esse seu processo de cassação, a sua própria ampla defesa foi prejudicada, né? Porque os seus advogados não tiveram a oportunidade de sustentar oralmente na sessão presencial. Foi mais ou menos por aí? Foi exatamente isso, Marcos. Foi exatamente isso. Até porque, se os nossos advogados tivessem a oportunidade de sustentar e falar na cara do ministro, de cada um dos 7 ministros do STF, falar, ó, ele ganhou todos. Vocês vão reverter a decisão do TRE? Ó, quem errou com ele foi a Justiça Eleitoral, do qual o TSE faz parte. Então, se uma pessoa não é notificada para recorrer e ela perde o prazo de recorrer, então a culpa foi de quem não notificou, porque ela não sabia que ela tinha que recorrer. Esse assim, é o raciocínio lógico mais básico do mundo. Mas, né, como a gente tem visto, não só no TSE, não só no STF, né, parece que boa parte do judiciário está tomado por essa ausência de ter que lidar com os fatos, né? E até assim, eu obviamente fui uma vítima do que eu vejo como abuso, como autoritarismo, como até uma certa parte cinismo das mais altas cortes lá em Brasília, mas a verdade é que pessoas estão sendo condenadas a 14, 17 anos de prisão pelo mesmo expediente, né? Então é muito difícil eu me colocar como a maior vítima do Brasil, mas sem dúvida, assim, foi assustador ver a disposição que eles têm de caçar deputados da direita. Eu não sei se você lembra daquele deputado, eu não sei se ele é de Santa Catarina, ele é lá do Sul, né? Mas ou do Rio Grande do Sul, chama Renato Freitas. Acho que é esse. Renato Freitas, um deputado do PT. Na época que ele foi vereador, ele invadiu uma igreja. Junto com os amigos esquerdistas dele, ele invadiu uma igreja, esse deputado, esse Renato Freitas. E ele foi caçado pelos pares, ele não foi nem caçado pela Justiça Eleitoral, ele foi caçado pela predisposição correta jurídica, que é os pares, né? Ou seja, foi caçado pelos outros vereadores porque ele invadiu uma igreja. Conseguiu recorrer, quando o caso dele chegou no STF, o que o Barroso fez? Não, o mandato é dele, tem que devolver o mandato dele. Sabe qual a justificativa que o Barroso usou, pessoal? Eu não tô brincando. A cor do Renato Freitas. Falou que a cor dele é um dos motivos pelo qual ele tem que permanecer no mandato, para que não se contribua com uma perseguição, com racismo estrutural. Sim, o cara que invadiu a igreja teve seu mandato devolvido. Eu, que fui prejudicado pela própria Justiça Eleitoral, tive meu mandato cassado. Então, assim, está muito claro hoje em dia que há, sim, adversários políticos ao meio jurídico, ou pelo menos ao STF, né? E as pessoas que estão lá e que acabam compondo também o TSE. Então, há, sim, adversários políticos, não sou eu que digo isso. É o Barroso que diz isso quando ele vai no evento da UNE e diz que ele derrotou o bolsonarismo, ou eles derrotaram o bolsonarismo. Então, se próprios ministros do STF estão falando isso, como que eu não vou achar que eles me colocam como inimigo? E tomam uma decisão esdrúxula dessa na hora de retirar o meu mandato. E eles que falam tanto em democracia,
anular o voto de 42.784 pessoas num plenário virtual? Pelo amor de Deus, gente. Não é democracia, é uma perseguição à direita. Eu acredito que no futuro, esse caso meu será emblemático. Ainda vamos mostrar as perseguições que aconteceu, não só o meu, temos centenas, milhares de casos aí de perseguição e de preconceito político e ideológico por parte do STF com a direita e dos ministros, que obviamente vão compor ali também as Suprema Cortes, né? As cortes superiores, como o TSE, com a direita, principalmente em 2023. Então, isso vai ficar muito claro e, infelizmente, eu estou nesse caso aí, mas a gente não tem tempo para perder reclamando, não. Eu conto a história para o pessoal ver o absurdo que foi, mas a gente tem um futuro aí pela frente e a gente tem que brigar por ele para fortalecer a direita. O senhor comentou sobre o Renato Freitas, ele é de Curitiba, no Paraná. Acabei de verificar. Errei os dois, então. Errei de Santa Catarina. Perdão, pessoal do Sul, gosto muito de vocês. Perdão. Vocês conhecem a peça, então, melhor do que eu. Maravilha. Recebi informação, acho que nós temos quase 1.500 pessoas acompanhando a transmissão simultaneamente no YouTube. Nós também estamos realizando essa transmissão pelo nosso Twitter, o X. Eu te convido, mais uma vez, a se inscrever no canal do Conexão Política para que você fique por dentro das próximas novidades. Enfim, tem muita coisa boa vindo por aí. Deputado, na sua resposta, o senhor comentou sobre ativismo judicial, sobre autoritarismo, e eu não posso deixar de comentar sobre algo que vai começar a acontecer a partir da manhã, que é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Né? São os crimes ali que são atribuídos a eles são diversos: tentativa de golpe de Estado, dano ao patrimônio público, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, enfim. Eu queria que o senhor analisasse, né, como que o senhor enxerga, porque os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro entendem isso como uma perseguição política, ou como uma manobra para tirá-lo das eleições, em que ele já está inelegível, mas eu queria que o senhor fizesse uma análise a respeito dessa situação e desse julgamento que inicia amanhã, terça-feira, no Supremo Tribunal Federal. Olha, o julgamento do presidente Bolsonaro, que inicia amanhã, é a maior farsa jurídica da história brasileira. É simplesmente isso. Só que as pessoas que estão cometendo a farsa estão no último grau de jurisdição e não são supervisionadas ou responsabilizadas por ninguém. Quando o seu poder é ilimitado, a única coisa que vai definir a sua restrição comportamental é o seu caráter. Se você não tiver caráter, você vai fazer tudo que você tem na cabeça contra seus declaradamente adversários políticos. Imagine explicar nos Estados Unidos que o Bolsonaro está sendo julgado pelo ex-advogado do Lula, Zanin, pela uma pessoa que declaradamente o considera inimigo, né? Eu falo até que ele é pior que o diabo, que é o Dino, e pelo Moraes, que dia sim, dia também ataca a direita, agride pessoas de direita. E aí, se eu não me engano, temos também a Carmen Lúcia, que comprovadamente dá relatórios para prejudicar o mandato de pessoas de direita, como eu falei aqui, e o Luiz Fux, que ainda que tenha tido uma decisão ou outra, também foi indicado pelo PT, ok, sem problema ter sido indicado, é do jogo, cada governo vai indicar, mas tem acompanhado em pelo menos 90% aí as decisões contra essas pessoas que estão sendo julgadas em plenário virtual e pegando 14, 17 anos de cadeia. Então, como que você sustenta isso? E aí a gente vai para as acusações. Lembre-se, Marcos, e a nossa audiência, que eles tentaram montar todo tipo de estrutura para pegar o Bolsonaro. Busque apreensão para pegar o celular dele. O Cid falando, né? E toda delação, todo caso é baseado na delação do Cid, que se contradiz dia sim, dia também. O Cid, que a gente tem gravação do Moraes conduzindo o depoimento, olha que absurdo, conduzindo o depoimento e falando, olha, a gente vai te dar mais uma chance de você falar a verdade. A gente quer que você fale a verdade, porque você sabe, né? Tem seu pai, tem sua esposa, tem sua filha, que pode sofrer consequências. Meu Deus, o cara tá ameaçando ao vivo, gravado, nos autos do processo. E tá tudo certo. Por que tá tudo certo? Porque ninguém supervisiona e responsabiliza. Eles não têm ninguém acima deles. O que já é errado, porque deveria ter, porque o Bolsonaro não é mais presidente, o Bolsonaro devia ser julgado na primeira instância. Mas até isso eles mudaram de última hora. Qual era um dos pontos da defesa do Bolsonaro que era assim, intransponível? Não tem como, tem que lidar com isso aqui. A partir do momento que você perde seu mandato, você perde seu foro no STF, você tem que voltar seu processo para a primeira instância. O que o STF fez? Um pouco antes do julgamento de aceitação da denúncia, se reuniu e determinou que
ex-mandatários que tinham foro continuam tendo foro no STF, mesmo depois de perder o mandato. É sensacional. Não tem Constituição, não tem devido processo legal, não tem direito processual penal, tem a vontade dos caras. É o que eles acordarem e decidirem no dia. E o Brasil inteiro está refém disso. Os inquéritos, o 4781, aberto lá em 2019 ainda, e continua aberto até hoje sem conclusão, e nunca vai ter conclusão. Sabe por quê? Ele não vai ter conclusão porque ele não é um inquérito feito para gerar um caso e procurar culpados, não. Ele é para punir as pessoas, para que a pessoa fique sempre com aquela nuvem escura ali na cabeça dela, a pessoa de direita, claro. Fica com aquela nuvem escura. Nossa, qualquer coisa que eu falo aqui, o Moraes considera ato antidemocrático ou considera fake news e me coloca lá no STF para ser julgado por ele. Ou seja, eu não passo pela primeira, pela segunda, pela terceira instância e não tem direito a praticamente nenhum recurso, a não ser para o cara que já me julgou. Então tem um sistema hoje, indiscutivelmente, tem um sistema jurídico hoje montado para colocar pessoas para responder diretamente ao Moraes. E todo e qualquer caso que se associe, o Moraes passa a cuidar, sendo relator por prevenção, né? A gente teve agora o caso do deputado Gustavo Gaia, né? O senador Vanderlan entrou contra ele, a gente pode entrar nesse caso também. Mas a principal questão aqui, voltando ao presidente Bolsonaro, é que tudo que tentaram contra ele não colou. Lembra quando o maior caso era as joias? Nossa, foram as joias do Bolsonaro. Ah, é o cartão de vacina. E a partir do momento que eles viram, opa, a gente pode arquivar todos esses aqui, porque a gente não conseguiu nada, não tem nada que se sustente, mas pelo menos esse aqui do golpe de Estado aqui, a gente tem a delação do Cid e vamos embora, vamos nisso aqui mesmo, vamos na canelada nisso aqui, se vira, ninguém vai responsabilizar a gente. Quem que vai julgar a mim, ministro do STF, se eu tomar uma decisão errada, arbitrária e abusiva? Ninguém. Quem manda aqui sou eu. Então vamos nisso aqui. E começaram a encerrar. Fecharam o caso do cartão, encerraram o caso do cartão de vacina, arquivaram o caso das joias, né? Até porque não tinha o comparativo. Tínhamos o comparativo com o Lula, né? Que tinha 11 containers de presentes lá que ele tinha levado. Então ficava muito difícil condenar o Bolsonaro junto com isso. E foram, digamos assim, no menos absurdo, que mesmo assim é um absurdo que não seria aceitado em nenhuma democracia do mundo. O Bolsonaro não está sendo julgado porque ele é criminoso, ele está sendo julgado porque ele é de direita. O que o Moraes fez foi, primeiro eu vou definir o culpado. Quem que é o culpado? O Bolsonaro. Agora eu vou atrás dos crimes, que é o de menos. Mas o culpado é ele. Culpado do quê? Não sei, vou achar. Não sei. Qualquer coisa, como chegou a falar naquele vazamento lá, né? Que a gente viu os assessores próximos dizendo, use a criatividade. Assessores do Moraes, isso é incrível, porque tem assessores do Moraes dizendo, denunciando os absurdos, os abusos, e a imprensa tradicional não vai para cima. Ninguém se interessa em investigar, porque tá todo mundo nesse conluio que tem que prender o Bolsonaro. Inclusive, boa parte da imprensa tradicional, que acredita que se for para prender o Bolsonaro, vale tudo. Um cara que, apesar de elas não gostarem dele, e ele ter várias reservas a ela, sempre lutou pela imprensa tradicional e pela liberdade de expressão. A imprensa fica nessa de brigar contra a liberdade de expressão, é desconhecimento histórico ou burrice. Porque a liberdade de expressão para a imprensa significa necessariamente liberdade de atuação. A imprensa sem liberdade de expressão não é nada. É panfleto ideológico. A menos que, obviamente, a boa parte deles, né, somente a Rede Globo, já está completamente satisfeita com esse papel de panfleto ideológico e de relações públicas do regime autoritário. Mas é muito difícil definir, encerrando, Marcos, é muito difícil definir o julgamento do Bolsonaro nesse momento, com todos esses absurdos, todas essas sequências, todas essas incongruências e todos esses abusos cometidos durante todo o processo, que seriam causa de nulidade se ele tivesse sido julgado na primeira instância, ou na segunda, ou na terceira, igual o Lula teve direito a ser. E o Lula nunca ficou em prisão domiciliar antes de ser preso. Então, todos os direitos que o Lula teve, o Bolsonaro não teve, inclusive o do foro. Lula não foi inocentado, Lula foi descondenado, porque decidiram que o foro correto era Brasília, não era Curitiba. Então Lula teve todos esses benefícios e o Bolsonaro não está tendo, inclusive do recurso, porque o Bolsonaro sendo condenado, igual eles já anunciam, né? Com os próprios ministros que vão julgá-lo já anunciam que ele vai ser condenado, ele vai recorrer para quem realmente já o condenou. Não tem instância superior revisora. Então não tem como chamar isso aqui de qualquer coisa que não seja uma farsa. É o que é. Novamente, para você que chegou nos últimos minutos, nós estamos conversando com Fred Rodrigues, ex-deputado, candidato a prefeito de Goiânia nas eleições do ano passado. Sejam todos muito bem-vindos. Você que acompanha o Conexão Política no YouTube, nas redes sociais, nós temos cerca de 6.000 pessoas acompanhando simultaneamente a nossa transmissão. Eu vou te convidar, claro, mais uma vez, para se inscrever no canal do Conexão Política,
para que você consiga ficar por dentro de todas as novidades que a gente vai lançar ao longo dos próximos dias e das próximas semanas. Nessa última resposta, Fred, você comentou sobre o Poder Judiciário, enfim, sobre questões do processo do ex-presidente. E nos últimos anos, principalmente, isso vem aumentando, o Supremo Tribunal Federal ele passou a ter um protagonismo muito grande, né? Enfim, seja por sua atuação na política, na própria economia, né? A gente tem uma Corte Constitucional que resolve decidir sobre absolutamente tudo. Então, desde um caso menos complexo, pode ir para o Supremo Tribunal Federal, questões relacionadas, por exemplo, ao orçamento da União vão parar no Supremo Tribunal Federal. Quando alguém perde uma votação do Congresso Nacional, tenta derrubar por meio de uma ação no Supremo Tribunal Federal. Enfim, é uma politização do judiciário também, a gente percebe essa tendência, mas eu queria que você avaliasse de que forma, né, e a partir de quando que a gente viu esse protagonismo todo do Supremo Tribunal Federal e se tem alguma maneira da gente talvez contornar essa situação, alguma ideia, algum projeto, porque de fato hoje no Brasil quem dá a última palavra é o Supremo. Não sei se você concorda com isso. O grande problema que eu vejo, Marcos, não é nem o Supremo dar a última palavra, porque tecnicamente é isso que faz a previsão constitucional na Suprema Corte em todos os países do mundo. O grande problema é que ele não dá a última palavra baseado no que está aprovado em lei pelos congressistas, que são os verdadeiros representantes do povo. Ministros do STF não são representantes do povo, eles são indicados, né? Eles são, na parte mais essencial da palavra, burocratas que tem que ter notório saber jurídico para poder analisar a questão e ver se ela está encaixada constitucionalmente. Eu acho até um erro ficar falando de interpretação constitucional. O que eles têm que fazer é proteger a Constituição, porque a interpretação cabe qualquer coisa, inclusive coisas anticonstitucionais. Até coisas inconstitucionais cabem numa interpretação constitucional. Então você tem que ser um guardião da Constituição. E eu acho que fica muito claro o momento em que há essa transição, ela se dá justamente quando a direita passa a crescer, a verdadeira direita, né? A direita que defende liberdade de expressão, a direita que defende um funcionalismo público mais efetivo, a direita que defende os valores e princípios conservadores, que o Supremo Tribunal Federal hoje é a corte mais, se não uma das mais radicais, a mais radical do mundo, né? Em questão de pautas progressistas de extrema esquerda, aprovando tudo, passando em cima da vontade do Congresso. Então, isso se deu justamente quando a direita começa a tomar forma e criar identidade política na figura do presidente Bolsonaro. Até então, quando estava tranquilo ali, PT, PSDB, estava tudo beleza. Eles falam isso, eles confessam. Quantas vezes a gente vê gente do PT, pessoal de extrema esquerda, falando, lembrando de como era bom antigamente. Ai, que saudade do PSDB, a oposição do PSDB, ela era tão sóbria. Nossa, era uma oposição tão pragmática. Era uma oposição capacha, que vocês faziam o que queriam delas. E a partir do momento que a direita começou a apresentar alternativas, começou a apresentar pessoas qualificadas para o debate, políticos qualificados para atuar como verdadeiros deputados, senadores, e até cargos do executivo também, vocês começaram a se desesperar porque o povo se identificou com isso aí. Quanto tempo a esquerda dominou as ruas? E hoje eles não conseguem encher uma Kombi. E a direita, vez após vez, enche as ruas, faz as maiores manifestações do Brasil há pelo menos 12 anos. Então eles perderam totalmente o monopólio da população e, claro, isso vai se refletir na parte mais alta do sistema que começa a ter seus interesses prejudicados. A gente já viu Barroso discutindo com o Gilmar Mendes. A gente viu Joaquim Barbosa também discutindo com o Gilmar Mendes. A gente já viu vários entreveiros ali que não acontecem mais, a não ser de vez em quando eles brigando ali contra o André Mendonça, quando o André tenta denunciar os absurdos que estão ocorrendo ali a olhos vistos e todo mundo finge que não está enxergando. Mas, no geral, hoje em dia tem um corporativismo muito grande, porque eles entenderam, como o próprio Barroso disse, né, numa declaração assustadora do Barroso, ele fala, olha, a gente julga tudo porque a Constituição permite que a gente julgue tudo. Ok, mas então tenha o caráter, se restrinja das suas possibilidades de julgar tudo, porque você pode cometer abusos, né? Faça um autoconhecimento, uma autocrítica. Mas não, eles acham que porque pode, né? Porque a Constituição permite, então tudo é moral. É um absurdo a forma como eles lidam ali. Ao invés de falar, nossa Constituição
é muito ampla. A gente precisa que se ater somente a casos constitucionais. Mas não. Hoje em dia você passa uma lei numa cidade, um partido de esquerda não gosta, recorre ao Supremo, derruba a lei. Isso acontece também em Assembleia, isso acontece no Congresso. Então, basicamente, o Brasil hoje não é legislado mais pelo Congresso, por deputados e senadores que custaram entrar ali e que as pessoas votaram para isso. Não, o Brasil é legislado por um deputado, um único deputado de esquerda que vai lá, recorre ao STF e derruba a lei praticamente que ele quer. Façam essa conta, façam um levantamento. Quantos decretos do Bolsonaro foram derrubados pelo Supremo? E quantos decretos do Lula foram derrubados pelo Supremo? Aí você vai ver a diferença. Você vai entender o seguinte, então não adianta você escolher um presidente, não adianta você escolher deputado, não adianta você escolher senador, porque ele só vai governar se o Supremo concordar com a forma como ele está governando. A gente lembra na pandemia que eles fizeram isso? Tiraram, esvaziaram o poder do Bolsonaro, tomaram, junto com governadores, ações, e a esquerda tomou ações no Brasil inteiro para que a economia quebrasse, e ao mesmo tempo falaram que a autoridade de tomar decisões sanitárias era dos governadores e prefeitos, que se tivesse conflito entre uma ordem federal e uma ordem estadual ou municipal, a prevalência era da estadual e da municipal. E aí depois culpam o Bolsonaro por 600 mil mortes na Covid. Esse é o caráter do pessoal que a gente está lidando. Infelizmente é assim. Claro, você perguntou o que a gente pode fazer para reverter isso. Politicamente, sejamos honestos, no mandato atual é muito difícil. Uma maioria no Senado ajudaria? Com certeza. A maioria do Senado ajudaria. O confronto político está acontecendo? Tá. Tanto que eles estão há 5, 6 anos tentando exterminar a direita. O Barroso falou, acabamos com o bolsonarismo. Né? Era mais a vontade dele, era mais a projeção dele do que uma realidade fática. Ele não acabou com o bolsonarismo. O Bolsonaro continua forte. Todos os pré-candidatos da direita fazem acenos ao Bolsonaro, querem o apoio do Bolsonaro, sabem que não ganham sem ele. Mas, claro, sim, eles estão numa guerra aberta contra a direita. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Obviamente, cultura e informação a gente tem que dominar, ou a gente tem que se fazer presente. Mas, obviamente, a questão dos mandatos tem que ser levado muito a sério. Senadores e deputados federais. Nas próximas eleições, pessoal, nós teremos a oportunidade de eleger 2 senadores por estado. 2 senadores por estado. É uma ótima oportunidade de a gente colocar 2 senadores de direita. Né? E, claro, fazer o maior número de deputados federais possível, porque tudo passa pelas 2 casas ali no Congresso. Então, eu diria assim, nesse momento fica muito difícil. Agora a gente está brigando para manter a cabeça fora d'água, para poder sobreviver. Mas no futuro próximo, há sim a possibilidade de fazer uma diferença grande no Congresso para que o sistema constitucional de freio e contrapeso ao STF, que é o Senado, passe verdadeiramente a funcionar. E não seja só um teatro, como a gente viu, o Rodrigo Pacheco, né, que ficava lá se fazendo de sonso, e na verdade era um radical de extrema esquerda, como ele mostra agora, nunca teve do nosso lado, sempre teve do lado de perpetuar o autoritarismo, porque o autoritarismo só vem contra a direita. Para quem tiver perguntas ao deputado Fred Rodrigues, você pode deixar nos comentários que a gente vai selecionar aqui para fazer diretamente a ele ao final desse bate-papo. Dá para tirar alguma coisa positivo de tudo isso, deputado? Por que eu pergunto isso? Eu acho que talvez, nos últimos anos, a gente está vivendo um momento em que nunca o Supremo Tribunal Federal e os ministros que lá estão fossem tão confrontados. Durante muito tempo, era algo quase que, né, eles proferiam as suas decisões, interferindo nos outros poderes, e ficava por isso mesmo. Você não via nenhum tipo de reação por uma outra autoridade. A Ordem dos Advogados do Brasil nunca se manifestou a respeito das graves violações nos processos judiciais que tramitam lá. O Senado Federal, que é a casa revisora que deveria ter a responsabilidade de fiscalizar de fato, né, a atuação desses magistrados, também nunca fizeram por onde, mas a gente vive um momento talvez um pouco diferente. Você tem, por exemplo, parlamentares de diversos países do mundo denunciando, né? Hoje você tem uma repercussão internacional muito grande em relação àquilo que acontece no Brasil, Estados Unidos, Argentina, Itália, enfim. As violações que acontecem aqui no Brasil estão tendo uma repercussão cada vez maior. E aí eu queria que o senhor fizesse alguma avaliação desse sentido, se é que tem alguma coisa positiva para avaliar, mesmo em meio a esse cenário de arbitrariedade.
Olha, o positivo é que eles tentaram, com todas as forças, destruir a direita e não conseguiram. Estão fazendo a gente sangrar? Então. Estão fazendo a gente sofrer injustiças? Estão. Estão fazendo com até algumas pessoas que assumiram mandatos, mas não têm coragem, acham que o mandato é delas, o mandato não é do povo, não é dos valores e princípios que elas devem defender. Essas pessoas terem medo de perder o mandato e não se posicionar contra o abuso e o autoritarismo? Então, estão fazendo isso. Mas não conseguiram destruir a direita. Não conseguiram destruir o bolsonarismo, não conseguiram destruir os valores e princípios conservadores, apesar de, como eu já ter dito, o STF hoje tomar as decisões mais radicais de extrema esquerda do mundo. A Suprema Corte nossa é uma das mais radicais de política em direção à extrema esquerda que a gente tem notícia com as suas decisões. Então, eu acho que a parte boa justamente mostrou a resiliência do brasileiro. Gente, a nossa resiliência é tão grande, nossa força é tão grande, que o PT está adotando isso com esse papo de soberania agora. Vocês imaginavam o PT vestindo verde e amarelo 10 anos, 15 anos atrás? Nunca! Eles odiavam as cores da nossa bandeira, eles odiavam a nossa bandeira, debochavam dos patriotas. Agora, qual que é o lema deles para tentar sobreviver a 2026? Estamos defendendo a soberania, estamos defendendo o patriotismo, o Brasil é dos brasileiros. Ô, meu amigo, pô, descondenado, se o Brasil é dos brasileiros, por que você entregou nossas refinarias na Bolívia pro Evo Morales? Hã? Ele foi lá, ocupou militarmente nossas refinarias e depois você falou, não, isso é direito do povo boliviano. Refinarias que a gente pagou. Ah, depois o Evo Morales comprou pelo preço que quis. E foram sim tomadas porque foram ocupadas militarmente. Se o PT gosta tanto de soberania, se o PT gosta tanto do Brasil, por que eles criaram o Foro de São Paulo? Hã? O Foro de São Paulo, que é uma organização, que inclusive há denúncia de participação das Farc dentro delas. Uma organização para impor interesses de esquerda a todos os países da América Latina. Ou seja, você não está pensando no Brasil, você está pensando nos interesses de esquerda que você quer impor no Brasil. Você não está defendendo a nossa cultura e a nossa individualidade e as nossas características. Não, você está defendendo o interesse de esquerda. Então esse papo de soberania, o que é? Nada mais é do que eles tentando colar, porque eles sabem que o povo foi despertado sim por Jair Bolsonaro e tem um interesse nisso, tem um interesse na pátria, tem interesse em ter amor ao Brasil, ao nosso hino nacional. O povo hoje, o cristianismo, continua crescendo no Brasil. As pessoas cada vez mais veem os perigos do comunismo e se afastam dele. Estão cada vez mais vocais, vocalizando a sua indignação com o que o comunismo faz e entendendo o que é comunismo, que não é essa coisa bonitinha que esses youtubers dissimulados, cínicos, ignoram 100 milhões de mortes de inocentes para poder defender, não. Comunismo é um sistema de concentração de poder que mata inocentes onde ele passou. Não é que o comunismo deu errado, o comunismo deu certo, e por isso ele mata pessoas. A consequência final do comunismo é aquilo ali. Então, quando eles não têm nada, eles não têm valores e princípios, eles só trabalham por interesses, e interesses em boa parte dos casos, que produzem censura, que produzem mortes, que produzem perseguição política, obviamente eles vão tentar olhar para o lado que tem valores morais objetivos. O que é o valor moral objetivo? É aquilo que é certo hoje, amanhã era certo 1000 anos atrás e vai ser certo 1000 anos no futuro. E quem mais se aproxima disso hoje é a direita. E a esquerda tenta simular isso, né? Tentam fazer uma... Só que eles acabam fazendo uma paródia da situação. O Lula com boné, o Brasil é dos brasileiros? Pelo amor de Deus, cara. Você que só defende comunista, que até hoje reconhece Maduro, que comprovadamente fraudou as eleições na Venezuela, reconhece ele como presidente, que elogia os Castro, que oprime o povo em Cuba. Então eles não têm nada disso. Eles não têm nada disso. E é justamente por isso que eles tentam buscar na gente, se inspiram na gente, mas o povo é muito esperto, o povo não vai cair nisso. Tanto que todo o esforço deles por soberania não se refletiu em aumento da popularidade do Lula nas pesquisas. Então, se eu pudesse dar algo de bom, é justamente isso. Estamos cada vez mais sólidos, cada vez mais conscientes da nossa formação, conscientes do que é ser de direita. Claro, temos um caminho longo a percorrer, porque a esquerda faz esse processo de construção, de militância, de posicionamento político, de ocupar as coisas há muito tempo. A gente começou a fazer o nosso meio desorganizado e foi tomando forma depois pela própria consciência e pelo próprio caráter dos brasileiros, que apesar do PT, é um país muito bom. É um país que sobreviveu ao PT, que sobrevive há 23 anos de petismo, praticamente, né? Ali dentro do executivo. Então a gente consegue sim fazer isso. E com certeza é o que nos motiva. Essa resiliência, sem dúvida, é a parte boa dessa situação toda.
Sobre 2026, questão de impeachment de ministro do Supremo, acho que vai estar com certeza em pauta, né? Acho que Perdão, não escutei, Marco. Qual que foi a tossi aqui? sobre 2026, a questão relacionada ao impeachment de ministros do Supremo, principalmente para as eleições do Senado, é algo que vai estar em voga. Isso é interessante, né? Um fator que a gente há muito tempo não vivenciava na nossa sociedade, né? Essa preocupação em relação, por exemplo, à opinião de um candidato ao Senado sobre tudo que acontece no Brasil. Então, em 2026, cada estado vai eleger 2 senadores e pode ser que o jogo mude, né? Com base em uma nova composição do Senado. 2/3 do Senado vai ser renovado. Então, talvez tenha algum caminho possível para as arbitrariedades, para os abusos, enfim. Mas a minha pergunta é sobre o governo federal. O senhor comentou sobre o presidente Lula na sua resposta, e eu queria entender o seguinte: a gente vive um cenário hoje econômico bastante complicado, né? Enfim, aumento de impostos, o fim da desoneração da folha, reajuste em combustível, energia, enfim, coisas que aquilo que mais pega para o cidadão comum, né? Aquilo que impacta ele no dia a dia. O senhor acredita que o governo ele perdeu a conexão com a realidade do povo? Eu pergunto isso porque o PT, historicamente, ele nasceu do trabalhador, chão de fábrica, o operário, né? Mas hoje, ao que parece, as medidas, principalmente na área da economia, parece que são contrárias a esse trabalhador, a esse operário. Como que o senhor avalia a política econômica conduzida hoje pelo governo federal, mas quem está na pasta ali é o ministro Fernando Haddad? Vamos lá. Ainda que o Lula, né, e permita discordar, não discordar, mas assim, fazer uma perspectiva um pouco mais correta historicamente desse conceito de que o PT veio do povo, né? Ainda que o Lula tenha sim crescido ali naquelas greves, né, sendo um fanfarrão verborrágico ali do ABC, naquelas greves que ele comandava, que é a especialidade dele, a verdade é que o PT, como partido, não foi formado pelo povo, foi formado por intelectuais, por pessoas que se diziam perseguidas pela ditadura, por exilados que estavam retornando. Então, o PT ele foi formado por aquele grosso da elite esquerdista e o Lula simplesmente era o símbolo que precisavam colocar para criar identificação com o povo, né? Mas o PT ele não veio de nenhum intento popular. O povo não estava pedindo a criação do PT, era o contrário. O povo estava, naquela época, principalmente, o povo estava abertamente avesso a qualquer tipo de ideologia que remetesse ao comunismo. É o que o Lula sempre defendia. Depois foi virando ali, a partir de 2022, o Lulinha paz e amor, né? Depois de perder 2 eleições, inclusive no primeiro turno, né, para o FHC. Então, ele viu que ele tinha que mudar, né? E foi, obviamente, se aproximando mais do sistema e fazendo parte do sistema e jogando o jogo, né? E o PT, para quem se lembra, quem é mais velho, né, como eu, os 40 anos, se lembra que o PT, na década de 90, era o baluarte do Brasil contra a corrupção. Eles denunciavam tudo era CPI, CPI de anões do orçamento, CPI de não sei o que, era CPI o tempo inteiro, porque o PT era extremamente contra a corrupção. Quem deu o primeiro voto no PT em 2002, né, fez isso porque o PT passou os anos 90 inteirinho falando que era contra a corrupção. Essa era a impressão que ele passava, né? E, obviamente, depois que o PT sumiu em 2003, no fim de 2003, a gente já começou a aparecer os escândalos de corrupção. Em 2005 e 2006, culminou no mensalão. Absurdo! Não tem golpe na democracia maior do que o mensalão, porque ele efetivamente anulou o Congresso, anulou um dos poderes através de mesadas, através de pagamentos para que os caras votassem os projetos do governo. Algo assim que todo mundo foi condenado. Claro, a gente achou na época que o mensalão seria o ápice da corrupção, mas depois eles provaram com o petrolão que eles estavam só aquecendo. E aí tem muitas outras situações, obviamente, que o PT fez, né, como o aparelhamento de todas as instituições, né, a total falta de vergonha na cara de indicar pessoas extremamente próximas ao partido para o STF, que ali também o Congresso não fez sua parte, deveria ter barrado, mas há essa tradição no Brasil de não barrar indicações de ministros do STF. Então a gente tem uma sequência de fatos que fizeram com que o PT virasse completamente o sistema. Hoje tem que ser um idiota ou um cínico de último grau para falar que o PT está defendendo os interesses do povo. Não é. Quem fecha a praia para frequentar a praia é o Lula, não é o Bolsonaro.
Bolsonaro entra lá no meio da praia, jet ski, de sunga, com baleia, sem baleia, com golfinho, com todo mundo. Toma garapa na praia. E esse é um líder popular. O maior líder popular que veio do povo, que literalmente era considerado um deputado de baixo clero, que começou como vereador, baixinho lá, fazendo campanha com o próprio cartaz, feito à mão, que ele mesmo pintou, é o Bolsonaro. O Lula não tem nada de líder popular. Lula é uma criação da elite esquerdista, tá? E dos intelectuais esquerdistas, que hoje estão muito bem adaptados ao sistema. Não estão mais preocupados com essa guerra aí de luta de classe. Essa guerra de luta de classe ele deixa para os idiotas úteis aí fazer essa defesa no YouTube. Agora, o pessoal do PT mesmo tá o quê? Dentro do sistema, tranquilão, muito bem adaptado com Faria Lima, muito bem adaptado com a grande imprensa, muito bem adaptado com as pautas identitárias que são financiadas por bilionários como Jorge Soros. Então o PT lida muito bem com bilionários e o Lula não tem nada mais de povo. É um cara que debocha do pobre, que fala que a classe média, o pobre está ostentando porque quer colocar 2 TVs em casa com um relógio de 80 mil reais no pulso, usando tênis de 10 mil reais. Quantas pessoas no Brasil do povo tem condição de comprar um tênis de 10 mil reais? De usar um relógio de 80 mil? Conjunto sofá-cama da Janja lá custou 120 mil reais, gente. Lula é povo aonde? O último líder que a gente teve, e talvez o primeiro e último líder que a gente teve, que veio do povo, que andou no meio do povo, que vive no meio do povo, que sai no meio do povo, a hora que ele quiser, é o Jair Messias Bolsonaro. Esse sim é um verdadeiro líder popular. E é por isso que ele é perseguido. Porque eles falam o seguinte, olha, a gente não consegue tirar o carinho que o povo tem por ele. A gente não consegue tirar o amor que ele conquistou e a gente não consegue desfazer o sentimento que ele despertou na população. O que a gente precisa, então? Tirar o homem, matar o homem. Mas hoje ele não é mais um homem, não é mais um candidato. Eu falo isso desde 2018. O Bolsonaro não é mais uma pessoa, ele é um sentimento. Ele é o sentimento que ele despertou na população, hoje é personificado nele. Mas a gente não precisa mais da pessoa do Bolsonaro para entender que tudo que ele defendeu é certo. Claro, eu nunca vou abandoná-lo. Meu candidato, sempre alguém me pergunta, quem é que é o seu candidato em 2026? Eu tenho 3 nomes, Jair, Messias e Bolsonaro. São os 3 candidatos, todos os outros têm que correr atrás, todos os outros têm que mostrar que são de direita, porque eles estão devendo isso. Ninguém foi esfaqueado por um militante de esquerda e voltou para continuar lutando pelo país. Todos os outros teriam ido embora. E o Bolsonaro foi justamente porque ele defende uma pauta extremamente associada ao povo. E quando você defende o que o povo quer, você vai poder andar no meio do povo, e isso te torna o verdadeiro candidato popular, o verdadeiro candidato amado pelo povo, coisa que o Lula nunca foi. Disfarçou por um tempo. E hoje ele não consegue disfarçar mais, e é por isso que ele fecha a praia para poder frequentar. A minha pergunta, acho que você até adiantou um pouco da sua resposta, mas eu vou fazer mesmo assim. No ano que vem, 2026, tudo indica que o presidente Lula deve concorrer mais uma vez. Ele, enfim, apesar de ter sido eleito com um discurso de que seria um presidente de um mandato só, que passaria o bastão depois dos 4 anos, a gente viu na semana passada, retrasada, ele, num palanque, dizendo, né, imaginem se tiver o 4º mandato. Então, muito provavelmente ele vai estar nas urnas no ano que vem, até porque o PT hoje não tem um sucessor direto dele, enfim, uma figura como a dele dentro da esquerda. Então, eu queria te perguntar sobre futuro. Hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro ele está sem os direitos políticos dele, né? Ele se encontra aí ameaçado judicialmente. Amanhã inicia o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a questão do possível golpe, enfim. E eu queria te perguntar sobre o protagonismo do campo conservador. Você defende que, até o último momento, o discurso e a ideia tem que ser a manutenção do ex-presidente na corrida, ou você eventualmente simpatiza com algum dos candidatos aí que se postam como possíveis presidenciáveis, né? E aqui eu posso mencionar, né, os 4 governadores, né, o Ratinho Júnior do Paraná, Tarcísio em São Paulo, Caiado em Goiás, e tem mais um que é o Zema em Minas Gerais. Como que o senhor avalia essa corrida, né, esse cenário de corrida eleitoral para o ano que vem? Vamos lá. Olha que interessante. A primeira parte da sua pergunta, né, sobre o Lula e o PT só ter o Lula, confirma o que eu acabei de falar, né? Que o PT não é um partido do povo, não é um partido de trabalhadores. Ora, você é um partido de trabalhadores que veio do povo e o único cara que vocês têm para apresentar há 40 anos é o Lula?
Ou seja, não tem mais ninguém ali. Escolheram um cara de garoto propaganda e esqueceram de fomentar as lideranças porque tiveram um resultado positivo com ele, né? Para as ambições nefastas que o PT tem para o Brasil, tiveram um resultado positivo para o partido. Mas mostra que nunca foi um partido do povo, até porque não tem outras lideranças populares ali. Tem o Lula, que também não é uma liderança popular, é um teatro forjado. Vamos lá. Vamos pelo o meio da pergunta e depois a gente vai para o fim e volta para o início. Eu aceito um outro candidato nesse momento que não o Jair Messias Bolsonaro? Porque ele está inelegível, uma decisão esdrúxula, né? Que inclusive nem foi unânime no TSE, reunião com embaixadores. Então, e lá ficou 5-2, ou seja, 2 ministros discordaram no TSE. Eu aceito outro candidato? Se eu aceitar outro candidato e falar, o Bolsonaro está inelegível, estão querendo colocar ele na cadeia, não, então já vamos pensar em outro, gente. Aí eu aceitei tudo que eu tô falando que eu tô lutando contra. Eu aceitei a perseguição política como válida, aceitei a perseguição à direita como as pessoas, né, inocentes como válidas, as pessoas estão sendo colocadas a 14, 17 anos de prisão em plenário virtual. Aceitei que nós vivemos numa ditadura do pensamento que os únicos candidatos possíveis são os que o STF deixar. Então eu aceitei tudo. Se eu falar que eu estou aceitando outro candidato agora. Agora, se o presidente Bolsonaro achar estrategicamente que é ideal indicar outro nome, aí eu vou indicar o outro nome, porque é ele que tem essa prerrogativa. É ele que sangrou pela direita, é ele que tomou uma facada, é ele que está sendo processado injustamente. Ninguém mais pode falar isso. Tudo isso, pelo menos. Ninguém pode falar, então a prerrogativa é dele. Então, ninguém vai me pedir, ninguém vai tirar de mim. Não, então beleza, não vou apoiar o Bolsonaro. O próximo é esse. Dito isso, temos, obviamente, os outros pré-candidatos, né? Temos aí Zema, Ratinho Júnior, Caiado e Tarcísio. Ora, são vocês que têm que provar para a população que vocês defendem a direita. A população vai fazer o escrutínio. Vai olhar o que vocês fizeram nos governos de vocês. Vai olhar o que vocês estão propondo. Vai olhar o que vocês estão dizendo, né? Vão olhar como vocês se posicionaram quando a parte da população que você quer os votos estava sendo tratada de forma subhumana pelo STF, ou pelo menos por alguns ministros do STF. Vão olhar como vocês se posicionaram. Não é questão de querer, Bolsonaro, me apoia aí porque você já tá ferrado, você tá largado, preciso do seu apoio. Meu amigo, não é assim que vai funcionar. Hoje estamos diante do quadro mais qualificado politicamente de eleitores da história do Brasil. Ainda tem muita gente que não tá nem aí, tem gente que não percebe a importância da política, tem, mas hoje o Brasil é extremamente mais qualificado eleitoralmente do que 10, 20 anos atrás, muito mais, as pessoas entendem e vão atrás disso, vão atrás de informação. Vou dar um exemplo que eu vi, pelo menos até agora, o Tarcísio e o Caiado falando. Assim que o Bolsonaro ganhar, assim que eu for eleito presidente, eu dou anistia pro Bolsonaro. Gente, vocês combinaram com o STF? Porque quem vai dar a palavra final é o STF, porque assim que vocês derem a anistia do Bolsonaro, vai vir um deputado de extrema esquerda e recorrer para o STF para anular a anistia, a graça ou o indulto. Que apesar de o STF já ter decidido lá atrás que é prerrogativa do presidente, quando eles decidiram isso, para que o Lula concedesse o asilo político ao terrorista condenado na Itália por matar pessoas inocentes em nome da sua defesa de extrema esquerda, Cesare Battisti, e o STF decidiu isso, decidiu para o Lula. Mas quando o Bolsonaro deu a graça para o Daniel Silveira, foi contestado no STF, o STF derrubou. Então como que vocês podem falar que vocês vão conceder anistia ao presidente Bolsonaro? Vocês estão fazendo uma promessa de tirar ele de uma prisão da qual vocês não têm a chave. A chave não está com vocês. Então há etapas até para fazer essa promessa. E a primeira etapa é criticar o abuso. É criticar o absurdo de um cara ser julgado fora do foro dele, por crimes imaginários que ele nem no Brasil estava. Que ninguém, absolutamente nem mesmo o delator principal, conseguiu comprovar que ele iniciou os atos executórios ou preparatórios para execução. Então eu fico muito triste. Eles têm o direito de se candidatar? Tem, só não acho que a gente é bobo. Caiado tem direito legítimo de candidatar. Tarcísio tem, Zema tem, Ratinho tem, sem problema, inclusive se identificando como direita. Isso é a população que vai julgar. Agora, não acho que a gente é idiota, não faça promessas só para conquistar o voto, que a decisão não está na mão de vocês.
É basicamente isso que eu tenho para dizer e é assim que eu vejo a perspectiva para 2026. Eu vou defender o Bolsonaro como candidato até o fim. Se ele decidindo estrategicamente, com quem quer que seja, conversando com o presidente, ou até com esses pré-candidatos, e eles entenderem a consciência da importância, se o Bolsonaro determinar apoie esse, aí tudo bem, aí é outra situação. Se o Bolsonaro quiser apoiar outro, Eduardo Bolsonaro, excelente candidato, Michele Bolsonaro, excelente candidato, né? Eu vou estar com ele até o fim, porque, como eu disse, é o único de todo mundo que está se apresentando aí que verdadeiramente sangrou pelo Brasil em razão do atentado de um militante de esquerda e voltou para continuar tentando defender esse país. Quem tiver perguntas ao deputado Fred Rodrigues, pode deixar no chat que a gente vai selecionar para ler ao final da transmissão. E chegou a informação aqui de 12 mil pessoas acompanhando simultaneamente esse bate-papo. Eu te convido mais uma vez a se inscrever no canal do Conexão Política, para que você fique por dentro das novidades. Provavelmente você conhece Conexão Política pelos conteúdos em texto que a gente produz, seja através do portal de notícias, conexãopolitica.com.br, seja através do nosso Instagram, @Conexão Política Brasil, mas eu te convido a acompanhar o nosso trabalho também aqui pelo YouTube. Bastidores, cortes, entrevistas como essa, com pessoas relevantes, entre outras coisas, é o que a gente está preparando para vocês aí ao longo da próxima semana. Deputado, o que o senhor entende que tem que ser a prioridade da direita nesse momento? Por que eu pergunto isso? O senhor comentou que uma possível reviravolta, por exemplo, na questão do Supremo Tribunal Federal, virá a partir das eleições do ano que vem, né? Quando, eventualmente, a direita ou a centro-direita pode ter uma maioria, uma composição um pouco mais favorável a esse tipo de cenário, como, por exemplo, um impeachment. Mas tem alguma coisa nesse momento que a direita poderia trabalhar? Talvez a anistia, talvez alguma coisa relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, de que forma que o senhor entende que a direita deveria se articular nesse momento e ter como a sua prioridade? Vamos lá. Olha, eu gosto muito eu prezo pela união, eu quero a união, eu quero a convergência porque a esquerda faz muito isso. Você vê, a esquerda no primeiro turno ela lança dezenas de candidatos, você vê aqueles partidos lá, PSTU, o UP, essas coisas, tudo lançando candidato, mas no segundo turno tá todo mundo junto. Então eu realmente quero isso. Mas, por mais nefastos que sejam os interesses da esquerda, eles têm coerência com a porcaria. É tudo uma porcaria, mas eles são coerentes. Então o que a gente precisa para ter essa união é a coerência entre o pessoal que está disposto a fazer uma união da direita com a centro-direita. Eu vou dar um exemplo que está acontecendo aqui em Goiás agora. O deputado federal Gustavo Gayer está sendo processado pelo senador Vanderlan Cardoso por um crime de injúria, crime contra a honra, que se o deputado federal Gustavo Gayer não fosse deputado, seria julgado da primeira instância, em juizado especial criminal. Mas o que o senador Vanderlan fez? Forçou uma prevenção, processando o Gustavo Gayer diretamente no STF e tentando forçar uma prevenção no Moraes. E pasmem, a própria PGR, à época, decidiu que o Gustavo Gayer estava amparado pelo direito constitucional da liberdade de expressão e, obviamente, o artigo 71 que define a liberdade dos deputados se expressarem, invioláveis por qualquer palavras, votos ou opiniões emitidas. Só que o Moraes ignorou isso completamente e puxou o processo para si para poder julgar, o Gustavo. E agora acaba de atropelar mais um rito processual, onde diz que os senadores arrolados como testemunhas do processo, ou seja, os senadores que o Gustavo arrolou como testemunha, não têm o direito, que é previsto em lei, de decidir quando irão depor. O Moraes falou, não, vocês vão depor agora e parem de protelar. Então, assim, o ministro do STF não respeita a Constituição, não respeita o Código de Processo Penal, e um senador não respeita o direito constitucional de se expressar. Ok, você ficou com raiva, você ficou indignado, tudo bem, mas tentar forçar a prevenção para que a pessoa passe a ser julgada por uma pessoa que está abertamente perseguindo pessoas de direita, não me parece muito razoável para uma construção de centro-direita. Então, são essas pessoas que vão chegar ano que vem falando de convergência, falando de atuação junta, atuação conjunta. Precisamos unir para barrar o PT. Mas espera aí, na hora que
que fica a coisa aqui um pouquinho mais feia, vocês correm atrás da esquerda. Vocês correm atrás de quem pune a direita, de quem prende pessoas inocentes. Então, é isso que a gente tem que aprender, é isso que a gente tem que atuar. Né? E claro, a gente vai ter uma depuração muito grande ano que vem, não se enganem. Muitas dessas pessoas que foram eleitas com esse discurso de direita, ano que vem estão indo embora, principalmente Senado. Não se esqueça que a gente está trocando senador ano que vem, que foi eleito lá em 2018, primeiro mandato do Bolsonaro. Né? Quando o Bolsonaro foi eleito em 2018. Então a gente vai estar trocando eles ano que vem, porque o mandato de senadores é de 8 anos. E vamos também trocar, obviamente, boa parte dos deputados que, mais uma vez, em 22 se elegeram nas costas do Bolsonaro, não aprenderam com os fracassados, né, como Joyce Hasselman e Alexandre Frota, que traíram o Bolsonaro e foram politicamente anulados, não aprenderam e agora se aproveitaram do Bolsonaro também. Inclusive, muita gente, prefeito que foi eleito agora. Então, acho que o mais urgente nesse momento, para a direita entender, é ter esse senso de coesão. Né? Eu sou um cara de direita, eu me posiciono de direita, eu não vou para centro. Não tem nada a ver com centro. Mas eu entendo que tem pessoas ainda que estão no despertar, que estão despertando. E quando eu era deputado estadual, eu conversava muito isso. E eu consegui praticamente aprovar todos os meus projetos ali, só com, obviamente, o voto dos deputados de esquerda, porque eu conversava e passava a minha visão, os meus valores, os meus princípios para os outros deputados. E eles me entendiam, escutavam o projeto dos deputados de esquerda, e escutavam os meus, e eu conseguia passar para eles e falar, olha, a gente tem que ir por esse caminho, nossas famílias estão em risco, nossos filhos estão em risco, nossa liberdade está em risco. E através do diálogo eu conseguia mostrar para eles. Então eu praticamente, na casa, eu não tive nenhum projeto vetado. Nenhum projeto meu. Todos que foram para votação foram aprovados nas duas casas. Enquanto eu consegui barrar muito projeto do pessoal de esquerda lá, e eles eram 3 deputados, eu era um. 3 deputados do PT, eu era só um. Então, claro que eu quero a convergência, claro que eu quero, inclusive com esses pré-candidatos ao governador, mas como eu disse, vocês têm que entender primeiramente que a questão não é dar anistia para o Bolsonaro. A questão é, o STF vai deixar vocês darem anistia para o Bolsonaro? Né? Então, os pré-candidatos a Senado, deputado federal, tá, mas o que você fez nos últimos anos? Você está perseguindo e processando deputado federal aí porque ele te xingou e colocando ele na mira do Moraes? É assim que você quer uma coesão da direita? Então a gente precisa amadurecer nesse sentido, que a coisa que a esquerda, para fazer o mal, tem muito bem, e a gente infelizmente não está conseguindo, seja por interesse pessoal, seja por ego, a gente não está conseguindo fazer essa construção para defender os nossos valores, que sim, a gente busca o bem, podemos não acertar sempre, mas a direita tem o dever de buscar o bem. Sobre as medidas aplicadas pelos Estados Unidos contra o Brasil, né? A retenção dos vistos, a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, o tarifaço. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre tudo isso, porque acho que essa repercussão internacional que eu comentei em uma outra pergunta que eu te fiz, ela parece que está tomando, né, uma forma cada vez maior. Eu queria que o senhor avaliasse a reação do governo a essas medidas. Você tem declarações do presidente Lula contra o presidente Donald Trump, depois ele falando que ia, enfim, chamar o Trump para comer uma jabuticaba, vamos resolver isso. Na semana passada você teve o anúncio por parte do governo federal que eles estão estudando aplicar a lei da reciprocidade, ou seja, provavelmente taxar alguma coisa dos americanos, só que o tamanho das economias enfim, tem uma diferença muito grande. A gente conversou com outras pessoas aqui que avaliam essa decisão como algo muito temerário e até perigoso para o agronegócio, para a nossa indústria. Diante de tudo o que está acontecendo e de tudo que vem sendo anunciado sobre medidas, né, por parte do governo americano, como que o senhor entende que tem sido a postura do governo federal e qual que deveria ser o caminho, né, para tentar superar todas essas questões? É muito difícil porque a gente está refém de um fanfarrão, né? A gente está refém, infelizmente, de uma pessoa que foi colocada ali na cadeira de presidência e não tem a mínima noção de como se comportar igual a um presidente. As próprias declarações dele, quando o Donald Trump estava prestes a ser eleito, falando que o Donald Trump, a eleição dele representaria o nazismo com outra cara. E desde então, praticamente toda pessoa do primeiro escalão do governo Lula, que são muitos, né? Infelizmente são muitos, a gente até perde a conta, mas praticamente todos eles já se manifestaram de forma preconceituosa contra o Trump ou contra os Estados Unidos. Então, a abertura, o canal de diálogo não existe. Se eu não me engano, as exportações, o Brasil como parceiro comercial dos Estados Unidos é em torno de 15%, mas os Estados Unidos como parceiro comercial do Brasil é em torno de 15%, 12%. Mas os Estados Unidos como parceiro comercial do Brasil é muito pouco.
Então a gente representa muito pouco para eles em questão de comparativo econômico. E principalmente, a gente exporta para eles, não é uma produção que eles realmente são dependentes disso, né? Eles têm onde nos suprir, eles têm onde suprir o que a gente exporta para eles em vários outros lugares. Agora a gente não pode falar o mesmo aqui, né? Até porque eles mandam muito produto aqui de alto valor agregado, que é coisa que a gente não conseguiu construir porque o PT nunca permitiu que o Brasil se desenvolvesse. Então a gente sai completamente numa relação de total desvantagem nessa situação, e principalmente até desvantagem intelectual dos líderes, né? O Lula não tem a capacidade do Trump de negociação nenhuma. O Lula ele quer utilizar todo esse momento para prejudicar ainda mais o Brasil. Lembre-se da pandemia, pessoal. Lembra da pandemia quando eles quiseram quebrar o Brasil para poder culpar o Bolsonaro. Agora é a mesma coisa, eles querem quebrar o Brasil para poder culpar o Trump e se colocarem como salvadores da pátria, os patriotas, os soberanos. O enredo é sempre o mesmo, né? Inclusive não muda nem os personagens. Então a intenção deles é fazer isso, e o Lula não tem condição de discutir em pé de igualdade com o Trump. Vamos aplicar a reciprocidade, tá? Mas o Trump já avisou que tudo que for aplicado acima do que já tem, ele vai aplicar acima dos 50%. Então, se a gente aplicar 50% em cima dos 50% dele, a gente toma 100% de tarifa, e aí você quebra o Brasil inteiro, né? E a questão da Magnitsky, né, que é uma lei, e infelizmente nós temos hoje um ministro do Supremo Tribunal Federal sancionado e reconhecido como violador dos direitos humanos. Nunca aconteceu antes no Brasil, mas está claramente provado. Não adianta falar, é culpa do Eduardo Bolsonaro, é culpa do Paulo Figueiredo. Não, eles são simplesmente os mensageiros. A mensagem é o Lula. A mensagem são as ações do STF. Você não mata o carteiro por entregar a mensagem. Porque os Estados Unidos não vai simplesmente ver duas pessoas chegando lá, estão fazendo isso e isso. Ah, é mesmo? Não, então vou sancionar eles. Não, eles vão analisar, eles vão estudar, eles vão ver se isso está acontecendo. E vai lá olhar o histórico do Moraes, tem ele mandando fechar o X e aplicando multa para Starlink pagar por causa do X. E aí vou olhar o histórico do Lula, tem o Lula falando que o Trump é o nazismo com outra face, sendo que o Trump é o que mais defende o Estado de Israel hoje, ao passo que o Lula não faz isso, né? Aliás, para a esquerda, né, tudo é nazismo, menos matar judeu. Então eles têm um despreparo intelectual muito grande, e eles não têm interesse de se preparar, porque eles não têm interesse de negociar. Se tivesse, não mandariam o Alckmin lá na linha de frente para negociar, né? O Alckmin, que estava sentado ao lado dos maiores líderes terroristas do mundo, que inclusive foram quase todos eliminados por ação ou do exército americano ou das forças israelenses. Eles não têm interesse de negociar, eles querem quebrar o Brasil, para poderem ter quem culpar, porque o Brasil já está muito mal economicamente. A gente já está com indicativos muito ruins diante do que foi prometido, né? Então eles querem justamente ter alguém em quem pôr a culpa que não seja eles. Essas sanções, e principalmente a Lei Magnitsky, que é uma vergonha, eu acredito que ela deve ser ampliada nos próximos dias, porque não houve uma tentativa de conversa baseado nos pedidos ou nas análises que o Trump fez. Vocês estão julgando um ex-presidente que, inclusive, lidera boa parte das pesquisas em um processo extremamente duvidoso, para dizer o mínimo, sem direito a recurso, a uma corte revisora, e vocês estão julgando esse presidente que está liderando as pesquisas porque vocês querem escolher os candidatos do ano que vem. E isso não é democracia, os Estados Unidos não vão aceitar. O que eles fizeram para resolver essa questão? O que eles fizeram para resolver a questão da anistia? De pessoas 14, 17 anos presas, coisa que traficantes, homicidas não recebem essa pena. Não chegam a receber essa pena. Nada, não fizeram nada. O que eles fizeram? A gente é soberano, a culpa da economia tá uma porcaria, é dos Estados Unidos, apesar da gente governar o Brasil aqui há 20 anos. Então é isso que eles têm para apresentar. Praticamente nada, e é o interesse deles, não apresentar nada e deixar o quanto pior, melhor, né? Citando o George R.R. Martin, né? O PT ele colocaria fogo no Brasil inteiro se ele pudesse governar sobre as cinzas. Pessoal, nós estávamos comentando aqui a respeito das sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, e chegou uma nova informação aqui na redação do Conexão Política, que é o seguinte: o governo americano prepara novas sanções contra o Brasil. Isso foi anunciado agora, segunda-feira, às vésperas do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Então, o governo americano deve aplicar novas sanções, e a principal sanção estudada pela Casa Branca nesse momento é uma sanção contra o Banco do Brasil e também em relação às importações que o Brasil faz para a Rússia. Isso no contexto das tarifas de 50% que já foram aplicadas
pelo governo americano. Segundo fontes ouvidas em Washington, a decisão já está sob análise do presidente Donald Trump, e essa medida mais iminente, mais dura por parte do governo americano, deve vir justamente sobre o BB, o Banco do Brasil. Fred, isso acontece às vésperas do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Começa amanhã, não posso deixar de comentar contigo e dar espaço para que você comente. A gente estava aqui falando sobre a reação do Brasil, de como que o Brasil deveria se portar em relação a essa pressão e a essas sanções que não estão vindo de qualquer país, a maior economia do mundo, e agora mais essa notícia aqui de que a Casa Branca prepara sanções contra o Banco do Brasil e também deve mirar as importações que o nosso país faz para a Rússia. Vou dar o espaço para você avaliar, comentar, né, de que forma que a gente pode ser impactado por isso, e novamente representa um agravamento nessa crise diplomática, né? Como eu disse, né, eles não têm intenção de negociar, eles não estão preparados para isso, nem financeiramente, nem economicamente, nem psicologicamente, nem intelectualmente. As pessoas que estão sendo enviadas em nome do governo brasileiro, né, eles não têm a noção desse espaço. E aí você vai e envia talvez os empresários, mas os empresários eles estão muito deslocados da temperatura política do Brasil, porque eles não sofrem igual o povo sofre com o abuso e o autoritarismo que está sendo denunciado pelo Trump. Então eles chegam lá, eles nem sabem como falar, eles pensam, eles devem sentar lá com um representante, se é que eles conseguem sentar com algum representante, ou então talvez com o sub do sub do sub, e sentam e o cara fala, olha, o problema está sendo justamente isso aqui. Ele fala, não, mas vocês estão incomodados com isso, com o pessoal sendo preso ali, 14, 17 anos? Não, não é possível. E sim, os Estados Unidos levam isso a sério, né? São a democracia mais antiga do mundo. São pessoas que lutaram contra a tirania para poder formar o país na sua guerra de independência, né? Tem um presidente que sofre a mesma coisa que o presidente Bolsonaro sofreu, incluindo o atentado contra a própria vida. Então ele entende muito bem, você quase não precisa explicar para o Trump, porque ele entende muito bem. E claro, há fartura de evidências de autoritarismo aqui no Brasil, praticado, perpetrado pelas autoridades que deveriam zelar pela Constituição. Então é natural. A culpa disso, pessoal, não é de Eduardo Bolsonaro, não é de Paulo Figueiredo. Se não fossem eles mostrando o que acontece aqui no Brasil, as sanções viriam de qualquer forma. Porque os Estados Unidos não podem tolerar tiranias, ditaduras tão próximos aqui da casa deles, servindo como influência. Infelizmente, hoje o Brasil virou referência de atraso. O Brasil está na vanguarda do atraso dos direitos humanos e da liberdade de expressão. O Brasil virou referência de atraso para o mundo. Inclusive, vários países analisam as ações que o STF tem tomado através do Moraes, com esses inquéritos ilegais, países que têm interesse em se tornar mais tiranos, mais censores, eles analisam a situação e veem aqui como uma espécie de laboratório da censura. É incrível falar isso, porque até um tempo atrás a gente achava que isso acontecia só na China, na Coreia do Norte, em Cuba, onde tudo é cerceado, tudo passa pelo crivo do governo para você acessar a internet. E hoje o Brasil está na vanguarda disso aí, na vanguarda do atraso. Então os Estados Unidos veem isso e falam, pô, não vamos deixar, né, meu amigo? Vamos usar as armas que a gente tem. Quais armas que a gente tem? Tarifas econômicas e a sanção, o ato global Magnitsky, que promove essas punições. E não tentem ludibriar, igual eu tô vendo, não, a gente consegue dar, o pessoal falando, não, vamos ceder outro tipo de cartão para eles utilizarem, cartão com bandeira nacional, mas peraí, em momento nenhum vocês vão negociar com a parte de fora? Em momento nenhum vocês vão utilizar o SWIFT? Em momento nenhum vocês vão fazer transferências internacionais, ainda que a sua operação seja nacional? Ou não tem bancos que fazem transferências internacionais e atuam com o SWIFT, que fazem negócios com vocês? Então, vocês vão ser punidos por tabela, ou o banco que negocia com você vai ser punido por tabela. Né? Não tem escapatória disso, a não ser abrir a negociação dentro dos termos que o Trump colocou, que são o quê? Anistia e cessar a perseguição política. Cessar a perseguição política. Economicamente, nós, graças ao PT, que nunca permitiu que o país se desenvolvesse, nós representamos muito pouco em termos de importações americanas. Muito pouco. São coisas que eles conseguem suprir em outro lugar. Então, a gente não tem a alavancagem econômica para poder fazer a negociação. Então, a gente precisamos nos readequar enquanto democracia, enquanto país que defende os direitos humanos. E o que eu percebo também, Fred, não sei se você concorda com essa análise,
é o seguinte: sempre quando alguém vai se dirigir a alguma autoridade americana, a gente teve recentemente o episódio de alguns senadores que foram lá conversar, enfim, com o pessoal até do segundo escalão, não conseguiram acesso, né, com os principais secretários ali do governo americano, e é sempre com um discurso estritamente econômico, como se a economia fosse o problema, né? Em todas as sanções aplicadas pelo Donald Trump aos demais países, sempre foi uma questão comercial que foi alegada, uma questão econômica, eventualmente uma diferença muito grande na balança comercial, do comércio, enfim. E aqui no Brasil, a gente sabe, isso é fato público e notório, que a gente compra deles muito mais do que a gente vende. Então, parece que até na hora de negociar com o governo americano, essas pessoas parece que vão pela premissa incorreta, né? Em nenhum momento, pelo menos não se tem notícia de que foi alguma autoridade, algum senador, algum representante do governo federal para discutir de fato aquilo que é apontado pelo governo americano, que são as violações nos processos, nos inquéritos que duram eternamente. Você percebe, não sei se você concorda, que até na hora de tentar aliviar um pouco a nossa situação, essas pessoas já começam a conversar e a negociar com base numa premissa totalmente equivocada? Com certeza, Marcos, é o que eu falei. Eu disse agora há pouco, nas duas falas atrás, que o Brasil é hoje o país mais qualificado politicamente, mas isso se deve em relação ao despertar do próprio povo, inclusive nas camadas mais baixas. É comum hoje você entrar num metrô, num ônibus e ver a pessoa ali assistindo, né, algum youtuber, algo completamente fora da mídia. Tá lá compartilhando um post lá do Conexão Política, dando like, seguindo no Instagram, assistindo a nossa live, assistindo um vídeo de algum comunicador, de um deputado de direita. Né? As pessoas fizeram esse despertar porque isso impacta diretamente a vida delas, ainda que elas não estejam sofrendo os abusos, mas impacta a vida delas. E isso não aconteceu na nossa, não, pelo menos não na maior parte da nossa elite econômica. Ainda que eles talvez se perguntem, eles se identificam, não, eu não quero comunismo aqui não, porque... Mas eles veem isso não querendo comunismo no país simplesmente como uma questão de prejuízo econômico. Eles não entendem completamente como é a destruição cultural, a destruição social e a completa degradação da humanidade diante de um regime comunista ou de um regime tirânico de esquerda. Eles não entendem isso. E é justamente por isso que quando eles vão negociar, é o que eu falei na última fala, eles sentam lá com os representantes e o representante que está num país que conhece muito bem, faz parte de um governo que conhece muito bem os perigos da extrema esquerda e da tirania, e ele fala, as nossas condições o presidente Trump já colocou. O que vocês estão fazendo lá para soltar aqueles velhinhos, aquelas pessoas que estão sendo presas injustamente por... Aí o cara puxa a lista de crimes, né? Golpe de Estado, atentado contra o Estado Democrático de Direito. Peraí, isso daqui são 2 crimes, que é a mesma coisa, vocês colocaram os 2 aqui. A depredação de patrimônio público, associação criminosa armada, quantas pessoas estavam armadas lá? Eu vou olhar, não tinha uma arma no meio de todo mundo, mas todo mundo tá respondendo por associação criminosa armada. O cara que tava lá dentro quebrando e o cara que tava lá fora assistindo respondendo pelos mesmos crimes. E aí você mostra isso lá pro americano e ele, ué, não, você tá brincando, isso aqui não tá acontecendo. Quem tá julgando o Bolsonaro? O quê? O ex-advogado do Lula? O amigo do Lula? O ex-ministro do Lula? Ah, mas espera aí, o cara saiu do ministério do Lula e foi pro STF? Ah, não, mas teve um também que saiu do STF e foi pro ministério do Lula, que é o caso do Lewandowski. Então é uma coleção de absurdos, assim, que é muito difícil, principalmente pro americano e até pra gente entender aonde termina o governo petista, onde começa o STF e vice-versa. Então, essa relação que a gente passa para eles, eles entendem muito bem. Agora, o empresariado aqui não entende, porque eles não têm a referência de vivência sobre essa situação. O empresariado aqui que quer ficar alheio à política, ele fica alheio à política só lucrando. Não tem problema nenhum com lucro, adoro que lucrem, gerem mais empregos, abram mais empresas. Né? Por mim, inclusive um dos programas aqui da minha candidatura a prefeito de Goiânia era criar uma secretaria só de apoio ao empresário. Agora, se ele não tiver essa consciência do que representa um regime tirânico para a vida dele, para a vida do país dele, ele vai chegar agora para fazer uma defesa dos seus interesses e é assim que ele vai ser tratado lá, como uma pessoa que está simplesmente buscando interesses, quando eles estão defendendo valores e princípios, que para eles estão acima do lucro. E é por isso que os Estados Unidos prospera. Lá, princípios como liberdade de expressão, amor ao próximo, é o país mais filantrópico do mundo. Né? Tudo isso que está inerentemente bom, presente nas pessoas, eles tentam fomentar. Se a gente chegar lá só falando de lucro e prejuízo, meu amigo,
principalmente esses empresários, estão perdendo viagem, né? Ainda bem que vocês têm muito dinheiro para gastar com passagem, mas estão perdendo viagem. Eles já deixaram muito claro que precisa fazer aqui é estabelecer a reorganização e restabelecer a decência humanitária no Brasil, principalmente aprovando a anistia ampla, geral e irrestrita, né? Até o termo anistia não deveria ser esse, porque esses crimes não existem. Mas já que estão condenando pelos crimes, então vamos anistiar esses crimes aí para tentar restabelecer a decência jurídica e humana no Brasil. Pessoal, vamos às perguntas aqui que a gente... Algumas são perguntas, outros são apenas os comentários que a gente gosta de trazer também a participação da nossa audiência. E aqui eu tenho a Adélia Rodrigues perguntando o seguinte: quais são a sua intenção nas eleições de 2026? Escreveu 2025, mas deve ser 2026. Como que o Fred Rodrigues, se é que o Fred Rodrigues tem planos de política eleitoral? Ano que vem a gente tem eleições. Você pretende retornar para a Assembleia Legislativa? Pretende disputar uma cadeira na Câmara Federal? Eventualmente no Senado? O que você projeta para o ano que vem? Vamos lá. Primeiro mandar um beijo, né? Minha esposa que está aí acompanhando, a Adélia. Fico feliz. Obrigado pela participação, linda. Obrigado por ter chegado cedo aí. Sua pergunta já foi escolhida. Claro, não é segredo para ninguém, né? A gente quer sim me manter numa posição de política onde eu possa fazer mais do que eu faço somente como comunicador. Eu acho que é um caminho que acaba sendo natural, ainda que eu acredite que a mudança principal vem da comunicação e da cultura. Isso eu nunca vou abrir mão de pensar desse jeito, e é justamente por isso que na atuação dos meus mandatos eu privilegio muito essa atuação. Fui aqui na Alego, a primeira presidência que eu quis ocupar e que eu não abri mão foi a Secretaria de Cultura da Alego. A Comissão de Cultura da Alego, que é a nossa assembleia aqui. Então eu tenho muita noção da importância. Mas claro, muitas pessoas perguntam até porque eu fui o candidato a prefeito mais votado do primeiro turno. Né? Fiquei na frente do candidato do Caiado, que é o Sandro Mabel, fiquei na frente do candidato da candidata do Lula, que era a deputada Adriana Corsi. Sandro Mabel, deputado de vários mandatos, muito conhecido. Fiquei na frente do Vanderlan, que é o senador. Fiquei na frente do atual prefeito. Então, assim, o projeto da direita, que a gente encabeça aqui representando o presidente Bolsonaro, é o mais aceito de longe, analisado individualmente. Se somar todo mundo, tiveram mais votos que você. Sim, mas individualmente no primeiro turno, a gente passou muito na frente de qualquer um deles. Então, você acaba gerando esse capital político e ele tem que ser aplicado em algum lugar. Já falei para o partido que eu estou muito tranquilo com qualquer disputa que eles queiram me colocar, seja para deputado estadual, federal ou inclusive Senado, porque nós temos 2 vagas para o Senado e temos o deputado federal Gustavo Gayer ocupando uma dessas vagas já se apresenta como pré-candidato. E eu acredito que uma das vagas tem que ser dele, eu acredito que ele tem que ser o nosso próximo senador, porque já faz um trabalho excelente como deputado federal. Então é natural que ele seja o indicado do partido, mas nós temos uma segunda vaga e o partido pode decidir. Quer fazer uma composição com centro-direita? Tudo bem, a gente senta, estabelece nossos acordos, a gente faz sem problema nenhum. A gente coloca outro candidato ali na chapa e trabalha junto, né? O Gustavo Gayer e outro nome, que não o meu. Quer fazer uma chapa pura? Tô dentro também. Eu mostrei que tenho a disposição de enfrentar. Mas eu reconheço hoje a importância de termos mais deputados federais. Então, para quem me pergunta, hoje eu me apresento como pré-candidato a deputado federal. Porque eu acredito, e o próprio presidente Bolsonaro, já falei isso com ele, já falei, obviamente, quando ele ainda podia se comunicar, né, não estava sendo vítima dessa censura, já falei com o presidente Valdemar, e eles acreditam que, dado o resultado que a gente teve aqui, 284 mil votos, 214 no primeiro turno, 284 no segundo turno, a gente tem sim a condição de fazer uma chapa muito boa de deputados federais, com o meu nome encabeçando a chapa, inclusive fazendo com que isso ajude a puxar mais nomes, né? Como o Nicolas fez lá em Minas Gerais. Então a gente tem sim esse potencial, mas eu já disse, eu estou disposto a encarar o que for, inclusive não me candidatar se for necessário. Mas eu acredito que a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade, que ela não dura para sempre, e as pessoas, pelo que eu ando aqui em Goiânia, estão pedindo bastante. Maravilha. Pessoal, tem mais uma questão aqui, inclusive nesse contexto de eleições municipais do ano passado, da Ana Beatriz, que ela pergunta o seguinte: deputado, o que você acha que te fez não conseguir a vitória em 24? Máquina será? Aqui eu acho que ela está se referindo à máquina pública, né? Porque tinha um candidato à prefeitura que era apoiado pelo governo do estado. Mas eu vou deixar o senhor responder. Olha, vamos lá, Ana Beatriz. Teve uma sequência de fatos, né? Primeiramente, o candidato era o Gustavo Gayer, né? Lá no começo de junho, por aí. E aí o presidente Bolsonaro veio aqui e, obviamente, decidimos juntos, né? Falaram.
E olha, a gente precisa manter a força maior no Congresso, precisamos de toda a força no Congresso. Temos o Fred Rodrigues aqui, que foi o deputado estadual mais votado de Goiânia, e acredito que ele seja um bom nome para a nossa campanha. Então, em junho, o presidente Bolsonaro veio aqui e me lançou como candidato oficial. Até então, o Gustavo Gaia já estava há mais ou menos um ano sendo cotado como candidato, então o nome dele aparecia nas pesquisas, eu estava inclusive liderando boa parte delas, ainda que naquela época as pesquisas mostrassem cerca de 85%, 87% de indecisos. Mas o nome dele já estava muito consolidado. Quando trocou pelo meu nome, eu acredito que muitas pessoas tiveram a passar a dificuldade de me conhecer. Apesar de ser o mais votado de Goiânia, não é todo mundo que conhece, como o Gustavo, que já estava fazendo um excelente trabalho aí a nível nacional. Então, esse começo realmente foi um pouco difícil para a gente. Mas eu tinha uma vantagem, porque as pessoas precisavam me conhecer para poder nos apoiar, né? Enquanto os nossos adversários queriam justamente evitar que as pessoas os conhecessem, porque todos tinham um passado horrível aí. Então, estava, obviamente, brigando contra a máquina, né? E aqui não era só a máquina do governo, porque o governador do estado tinha seu candidato, que era o Sandro Mabel. Mas a própria Assembleia Legislativa também declarou apoio ao Sandro Mabel. Então, era eu e contra os deputados. E o que prejudicou bastante no primeiro turno, acredito que foram as pesquisas, viu, Marcos? As pesquisas aqui completamente infundadas, né? Sem noção nenhuma. Pesquisa que me colocava em quinto, sexto, empatados com candidatos do UP de extrema esquerda. E nos últimos dias elas ainda começaram a melhorar para tentar salvar a vergonha. Mas para você ter ideia, uma das grandes pesquisas aqui, dos grandes jornais daqui, na sexta-feira me colocou em quarto. E aí abre a urna no domingo e eu ganho, com 20 mil votos de vantagem, 5% de votos de vantagem em cima do segundo colocado. Ou seja, né, as pesquisas ali acabaram colocando o nosso candidato, o nosso adversário, o Sandro, numa posição confortável, porque qual era a percepção que se tinha aqui em Goiás? O PT aqui nunca faz governador, mas o PT tem uma base alta de votos e um teto baixo. Então eles ficam ali com 22, 25%. Quem fosse para o segundo turno com a candidata do PT iria ganhar, tá? Então, o que o candidato Sandro fez, né? E não sei se ele fez isso, mas as pesquisas fizeram isso para ele, conseguiram ajudá-lo dessa forma. As pessoas me colocavam lá atrás, as pesquisas me colocavam lá atrás, e as pessoas votavam no Sandro com medo da Adriana do PT ganhar, porque ela sempre aparecia com seus 25%. Então votavam no Sandro até falando, eu gosto do Fred, ele é o candidato do Bolsonaro, gosto dele, mas ele não tem chance, então deixa eu votar no Sandro para a Adriana não ganhar. E isso colocou o Sandro no segundo turno ao invés de colocar a Adriana. E foi justamente por isso que a gente cresceu tantos votos no segundo turno, porque as pessoas que votaram no Sandro no primeiro achando que eu não tinha chance, votaram na gente no segundo, sabendo que a gente tinha chance, mas aí, claro, o PT se alinhou ao Sandro, e junto com o Mabel, e junto com o Vanderlan, que foi para eles também, junto com o prefeito, que perdeu no primeiro turno, então ficou basicamente todos aqui contra a gente, né? Ficou Caiado, PT, senador Vanderlan, e a prefeitura, e a Assembleia Legislativa contra a nossa candidatura, e realmente eles tiveram mais votos, e mesmo assim não foi tanto assim não, foi em torno de 10%. É de se imaginar que eles ganhariam de 80 a 20, né? Mas foi em torno de 10%, que mostra a força do bolsonarismo aqui. Partindo agora para mais um comentário aqui, o canal Papo Reto não faz uma pergunta, mas ele faz um comentário com base naquilo que a gente estava conversando aqui sobre as eleições legislativas. Mais importante que a direita ocupar presidência da República será ocupar Câmara e o Senado, até porque sentimos na prática o quanto foi difícil o mandato do Bolsonaro sem apoio da maioria na Câmara e no Senado, diz aqui o canal Papo Reto. E aí eu até emendo, dentro desse contexto, um comentário em relação ao nosso modelo de Estado, né? Porque hoje a gente vive um presidencialismo, mas se o presidente de fato não tiver apoio na Câmara e no Congresso, é muito difícil, é muito difícil. Eu até queria saber, como curiosidade, o que você imagina em relação ao sistema político para o Brasil? Você acredita que esse formato que a gente tem hoje, em que apenas eleger o presidente não é o suficiente para que as pautas de um determinado segmento avancem? Eu entendo que a gente vive hoje um parlamentarismo um pouco disfarçado, mas eu queria entender o que o senhor avalia em relação a esse modelo que a gente vive, qual que seria o modelo ideal, se é que ele existe. Olha, eu sou meio contra revoluções, né? Eu gosto mais de tentar manter o que está funcionando e fazer pequenos ajustes ao longo do tempo, porque eu acredito que foi assim que a sociedade evoluiu e evoluiu de uma forma mais constante e duradoura, né? Revoluções, inclusive o sistema de governo, costumam não ser muito bem. O ideal seria que a gente talvez tivesse ainda a monarquia,
ideal se eu fosse olhar assim, e visto como a gente consegue ter uma instância revisora ali no fim de tudo, no papel do monarca, seria muito bom. Ah, Fred, a gente ia ter que sustentar uma família real. Meu filho, você sustenta milhares de famílias reais aí, tá? Através do Estado. Né? Sustentar uma não seria algo tão ruim diante da perspectiva de melhora que a gente teria. Mas voltando ao que a gente tem hoje, através do presidencialismo, né? Realmente tem um certo parlamentarismo branco, né? Como o MBL tentou falou em implementar lá, junto com o Rodrigo Maia, lá no começo de 2019, 2020. Mas a grande questão é o seguinte: hoje, o que prejudica muito a governabilidade no Brasil é a forma como o STF não se limita a atuar dentro dos seus preceitos constitucionais, inclusive invocando a Constituição para fugir, para escapar desses preceitos. A Constituição dá muito poder ao STF, sim, mas não dá poder a eles de interpretar fora da Constituição. E eles resolveram, subjetivamente, entender que eles podem interpretar fora da Constituição. É isso que eles falam. A própria questão, vamos derrubar a anistia do Bolsonaro. Está lá na Constituição que o STF pode derrubar a anistia dada por um presidente? Não. Mas eles resolveram entender implicitamente que crimes contra a democracia, que eles decidiram que é crime contra a democracia, pode ser derrubada pelo STF, ou não cabe em anistia. Então, a grande questão hoje é a impossibilidade dos juízes de se manter dentro dos contornos constitucionais, dos juízes da Suprema Corte. Tanto que o Lula, quando ele enfrentou um Congresso hostil, ou minimamente hostil, que não é tão hostil assim, o que ele fez? Começou a recorrer ao STF ao ponto dele mesmo falar. Se não fosse o STF hoje, eu não governava, os caras estão me barrando tudo no Congresso. Né? Porque antigamente o PT fez um mensalão. Quase toda a diretoria do PT, os dirigentes do PT foram condenados pelo mensalão onde eles compravam o Congresso. Agora não sei, não estão conseguindo comprar, ou não sei se estão tentando comprar, mas não, talvez está mais difícil. Então eles recorreram a quem? As decisões do judiciário que passam as decisões de esquerda para ele, que ele mesmo fala. Então eu acredito que a atuação nesse sentido seria mais interessante, e claro, eu concordo aí com o nosso espectador aí, né, do Papo Reto, de ter a maioria na Câmara e no Senado. Isso é mais importante. É mais importante que a presidência. Mas mais importante que isso também é ter a maioria cultural e a maioria nas universidades, no meio acadêmico, né, e a maioria nos meios de comunicação, porque esse é o bolo. A presidência é a cereja do bolo. Então você coloca a cereja num bolo todo podre por baixo, não vai ser um bolo muito legal. Mas claro, a atuação nesse momento, que eu vejo assim, e agora assim, analisando friamente o que é possível, não é o que eu quero, é o que é possível, passa por uma reforma, eu falo assim, reforma de reestruturação de eleitos no Senado, para que o Senado consiga atuar nesse sentido. Assim como a gente precisa de uma reestruturação de eleitos na Câmara, porque o PL fez 99 deputados federais e agora a gente pode contar com 50, nem isso. Então, vai depender muito da população ter essa consciência, né? Para o Senado é difícil, porque é quase uma eleição majoritária, a gente está ali na frente, né? Está na linha de frente, mas também os deputados federais são muito importantes. Então, a gente precisa antes tentar fazer essa reestruturação do Congresso. E, claro, nunca parar de brigar pela influência no meio cultural, acadêmico e midiático. E só assim eu acredito que a gente consegue, no momento que a gente colocar um presidente, com que ele possa atuar. Mais uma vez, é só ver quantos decretos do Bolsonaro foram derrubados e quantos decretos do Lula foram derrubados pelo STF. Você vai ver que há uma discrepância gigantesca, mostrando que o STF hoje não tem interesse em deixar que a vontade do povo seja exercida quando a vontade do povo for representada por um candidato, por um presidente de direita. Maravilha. O deputado estadual Fred Rodrigues. Deputado, eu queria te agradecer, né, por ter aceitado esse convite, desse bate-papo, aqui no Conexão Política, dizer que o senhor é sempre muito bem-vindo e que com certeza receberá novos convites para que a gente volte aqui no futuro, conversar com a nossa audiência a respeito dos assuntos, né? Quem sabe a gente tem algum tipo de mudança de cenário em relação a esse turbilhão de acontecimentos que a gente vivencia hoje. Vou passar a palavra para o senhor dar as suas considerações finais à nossa audiência. Obrigado, Marcos. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou e todo mundo que vai nos acompanhar depois, né? Que essa live vai ficar disponível. Obrigado a quem participou nos comentários. Obrigado aí ao Raul, todo mundo da Conexão Política, né? Sempre foram muito justos com a gente aqui na hora que a gente precisou, né? Na hora de fazer um contraponto à mídia tradicional, que eu acredito que é isso, e que é
o valor, o princípio que a verdadeira imprensa deve buscar. Buscar imparcialidade, buscar a notícia como ela é, não brigar com a imagem, não brigar com os fatos. Eu acredito que vocês têm feito isso muito bem. E o crescimento, assim, espantoso, né? Espantoso no bom sentido que vocês têm tido nas redes, é um testemunho do trabalho de excelência que vocês estão fazendo. Espero que isso sirva de influência para novos veículos de comunicação e também para os já existentes. Obrigado por todo o espaço que vocês concederam aqui, pela oportunidade de poder falar sem ser censurado. E com certeza estou à disposição aqui para sempre que vocês precisarem. Grande abraço, fiquem com Deus. Mandar um abraço para todo o pessoal aqui de Goiânia também que nos acompanhou. Grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Maravilha, nós conversamos com o deputado estadual, aliás, ex-deputado estadual Fred Rodrigues, foi candidato a prefeito de Goiânia nas eleições do ano passado e, pelo que ele falou aqui para a gente, no ano que vem, candidato a deputado federal. Pessoal, quero agradecer a nossa audiência, pessoal que acompanhou essa transmissão, esse bate-papo, essa entrevista. Novamente, vou pedir para que você se inscreva no canal do Conexão Política. Eventualmente, você ainda não conhece o nosso trabalho aqui nessa plataforma. A gente, é verdade, ainda está iniciando, mas tem uma programação muito bacana por vir ao longo das próximas semanas. Então, eu te convido a se inscrever no canal do Conexão Política. Faço mais um convite também, que é para que você baixe o nosso aplicativo de notícias. É um aplicativo gratuito que você consegue instalar ele no seu celular, no seu aparelho, telefone, seja ele iPhone, seja ele Android. Você vai conseguir instalar ele no seu aplicativo e ter acesso às notícias que a gente publica em primeira mão. Na hora em que a informação acontece, a gente costuma enviar uma notificação e você vai ser ali notificado e vai estar por dentro primeiro, né, do que as pessoas que eventualmente ficam sabendo da informação quando sai na rede social. Enfim, a gente procura dar sempre prioridade ao nosso público do aplicativo, principalmente quando a gente tem notícia, assim, em primeira mão. Então, agradeço a vocês que acompanharam esse bate-papo. Pedimos para que vocês continuem acompanhando Conexão Política aqui também no YouTube, que tem muita coisa boa a vir por aí. Esse foi o bate-papo de hoje. Mais uma vez, muito obrigado a todos que acompanharam e até a próxima. Tchau, tchau.